Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, para que os vossos batimentos cardíacos desacelerem e possa o seu bioma, a sua matéria, vibrar numa frequência que vibra a tua alma, desacelerada, tranquila e serena, para que possas os seus corpos universais entrar em equilíbrio, corpo, mente e espírito, para que nos minutos a seguir, na hora a seguir, possamos todos estar na mesma sintonia, na mesma frequência. Possamos todos, na noite de hoje, sermos um só corpo e um só espírito, nos tornando a essência do Criador, como o oceano é composto por incontáveis partículas de água. Somos nós, na noite de hoje, essas partículas, unindo-nos umas às outras, somos o oceano da energia e da essência de Deus Pai, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, simples e ignorantes. Lançados fomos nós aos mundos primitivos, de diversas galáxias, diversas constelações, galgando pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios passos. Aqui estamos, no mundo de provas e expiações. Já no seu processo desvelar para a regeneração, aqui ainda estamos, buscando a mansuetude em nossos corações e a pacificação em nossa mente, porque eis nós outros queremos ser os herdeiros da terra e aqui permanecer até que esta se torne a morada de Pai, aquele nosso que criou a sua imagem e semelhança. Disse-nos Jesus Cristo de Nazaré, o governador da terra, na transição: o reino do meu Pai existem várias moradas. Este mundo não é a casa de meu Pai, ainda. Até lá, Nazareno, tu és para nós a nossa bússola, o nosso norte. Buscamos palmilhar os seus passos para, enfim, enxergarmos a sua envergadura moral e, podendo fazer o que tu fez, e muito mais. Eis-nos aqui os teus irmãos, que nesta noite se unem em teu nome, para que a tua palavra e os teus ensinamentos possam ser para nós a verdade, o caminho e o direcionamento de nossa vida eterna. Que a tua energia e o teu amor seja a ponte que nos conecta ao Criador, porque tu és, deste mundo, o Espírito mais nobre, aquele que conosco está, que dentro de nós nos abraça e nos faz se tocar. Ei, irmão meu, eu estou contigo, não esmoreça. Mesmo que no abismo esteja a tua vida e tua alma, saiba que o Pai que nos criou ali está contigo, e se Ele está contigo, eu estou contigo. Obrigado, Nazareno, por estar no meio de nós, a tocar a cada alma que aqui se encontra na noite de hoje em teu nome, para que possamos novamente nos tornarmos um só corpo e um só espírito. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que o próprio Cristo nos ensinou, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite nesta casa, agradecendo em particular aos trabalhadores da casa, pois se não fosse pela disciplina de cada um deles, o nosso encontro não poderia acontecer. Agradeço de antemão a cada um, desde aqueles que distribuem as cadeiras, aqueles que abrem a casa, aqueles que recepcionam e aqueles que oram, para que o nosso encontro seja feito no maior mister possível de energias sucintas do Criador, sem interferência de qualquer que seja energias além das fronteiras desta casa. Agradeço a presença e a oração de cada trabalhador que faz dessa noite o nosso encontro. Vamos aproveitar o nosso tempo já para abrir para as perguntas? Sim. O merecimento é, para nós, a moeda monetária do campo material. Para nós, espíritos, é aquilo que praticamos no nosso trabalho,
na reformulação de nossas atitudes que traz para nós este merecimento. Ele é um monetário, ele é algo que se contabiliza como números, e estes números são colocados para que tenhamos alguns, não digo benefícios, mas alguns ansejos e ensejos que tenhamos perante ao celeste. Isso se traduz muito na obra literária de Chico, trazida por André Luiz, Nosso Lar, Horas Bônus. A Horas Bônus é o merecimento. E Horas Bônus, como merecimento, ela não só tange o plano espiritual, mas o plano carnal, porque ela é ligada ao espírito e não ligada ao espírito em dimensões. Então, o merecimento também é contabilizado para vós, irmãos encarnados. Para nós é a moeda, é aquilo que guardamos para chegarmos ao pleito do celeste e jogarmos os nossos desejos, como querer ver um ente querido, querer buscar um ente que esteja no umbral, querer a visita de um ente que esteja no astral, querer uma interferência de uma prece nossa por alguém que zelamos e gostamos no âmbito carnal. Para isso, precisamos ter estes merecimentos, estas denominadas no nosso lar como horas bônus. Cada trabalho executado em prol do seu próximo dentro do nosso lar é contabilizado como horas bônus. Assim, tirando as arquéticas de nosso lar, trazidas para além muro fronteiriço do nosso lar, também é contabilizado como uma horas bônus, sendo o merecimento uma dádiva, aquilo que você agrupa, aglomera e usa em prol de algo ou de alguém. Não como algo que seja em detrimento de ninguém, mas algo que, aquelas horas bônus, então, te dê o direito de fazer alguma outra coisa. Então, buscamos sempre em paralelo o nosso lar, ao qual o André precisou trabalhar muito nas câmeras de resgate, precisou trabalhar muito nos hospitais, dentro das estruturas de nosso lar, para conseguir horas bônus para visitar os seus familiares. Ele só pôde esvair-se das fronteiras da cidade com horas bônus conquistada. Ao qual essas horas bônus, elas não estão apenas atreladas à caridade feita, mas à mudança íntima verdadeira. Porque eu posso trabalhar muito e não mudar, então isso não me vale. O merecimento, ele é contabilizado com o que pratica, com o que traz no seu coração e a sua verdadeira mudança. Por isso que as maiores caridades, já dissemos entre tantas, aquela mais angelical, a mais poderosa é aquela que te dói mais. É aquilo que você oferta que te dói de fato. Digo sempre o caso do Douglas com o cachorro-quente e o bolo. Aquela foi talvez a caridade mais meritória dele, porque doeu demais ele dar o cachorro-quente e o bolo. Então, esta caridade, ela é contabilizada pelo aquilo que realmente tu abres de mão. Doar o teu supérfluo não é necessariamente uma caridade benfeitora, é apenas se livrar daquilo que te sobra. Dar-se aquilo que te faz falta ou aquilo que te dói é uma caridade maior, gerando mais horas bônus. Essa horas bônus para nós no plano espiritual, temos os nossos desejos, os nossos ensejos e levamos aos celestes. Eu quero encontrar um irmão meu, um filho meu, alguém muito querido que está no umbral, mas eu sei que sozinho eu não posso. Eu preciso de uma casa espírita, eu preciso de espíritos encarnados, eu preciso de toda uma arquitetura para descer. Então é forçado a esse espírito, esse desejo, horas bônus. O que você tem feito para trabalhar em prol do seu próximo, para que você tenha esta quantia de merecimento, para que façamos essa força de trabalho para juntar em uma casa espírita e descer ao umbral, para resgatar esse espírito seu. Então, estas horas bônus são acopladas para que resgatemos aqueles que amamos, para que visitemos aqueles que nos façam afago ao coração, para que tenhamos contatos mais celestes com aqueles que já se emanciparam. Então, todos os nossos desejos morais são ditados pela nossa força de trabalho. O merecimento é aquilo que nos move, porque temos desejos do progresso, de melhorar a nós mesmos, pagando os nossos débitos, e ao qual, tendo o merecimento deste trabalho, possamos ter algumas benéfices, nunca em detrimento de ninguém. Eu não posso juntar hora bônus e querer ter um privilégio. Não se trata de uma troca por privilégios, e sim uma troca momentânea para algo que eu desejo em ajudar quem eu amo. Então entra o merecimento no plano espiritual através do trabalho. O trabalho para cá é a caridade, assim como o trabalho para vós, irmãos encarnados, também é a caridade. Para vós, irmãos encarnados, pela cegueira da reencarnação, que é o véu do esquecimento, não te dando a possibilidade de enxergar por um todo, apenas por um contemporâneo, do túmulo até a presente data, este véu do esquecimento cerceia um pouco a questão da troca. Então, nem tudo o que você deseja, mesmo tendo hora bônus, acontece, porque está cego pelo corpo, berço até a presente data. Então, a horas bônus utilizada para vós, irmãos encarnados, que praticam a caridade, ela é uma atenuação no momento da dor inevitável.
Então, quando na sua jornada passa por uma dor inevitável, e a dor era que você perdesse uma perna, e se durante esse período da trajetória ali chegasses fazendo bem, praticando bem, e tivesses merecimento, este merecimento é trocado com apenas a amputação de um dedo. Então, ela se torna um atenuante para as dores mais difíceis. Um tumor que poderia te lacerar todo o corpo, praticado a caridade com exímio coração, pode, no momento do tumor, ser um tumor regional, um tumor concentrado. O que poderia ser proliferado está concentrado. Esta redução, essa diminuição do alcance de um tumor por uma dor inevitável kármica, ela é a atenuação do merecimento praticado em vida. Então, se és dada a oportunidade de vós, irmãos encarnados, quando nascem, fazer o bem, praticar este bem diariamente, constantemente em sua jornada, juntas através do merecimento da caridade executada, atenuantes para as dores inevitáveis kármicas. E superado as dores inevitáveis, continuando fazendo a caridade, soma-se esta caridade para a tua vida futura. Então nasces num outro útero, com muito mais tranquilidade e serenidade, porque tem horas guardadas. Então, a roda motora da nossa aquietação, da mansuetude do coração e da pacificação da mente é a caridade. Fora da caridade não há salvação, um ditado espírita, mas fora da caridade não há evolução, porque é a caridade que te traz merecimento, que é uma moeda que atenua a dor que vai sofrer. E atenuando a dor que vai sofrer, te coloca mais em risco, sabendo que estás no caminho certo, e aí segue. Agora, se faz o bem, faz a caridade, o tumor te visita e sofres e lastimas, falando, ai, que mal fiz eu se eu ajudo as pessoas, passei uma vida fazendo caridade e eu sou tomada de um tumor, toda a caridade feita se desfaz, porque não fora consentido por resiliência, resignação nem abnegação, e toda a caridade feita se esvai como a água que corre para o mar. Então, neste propósito, quando faça o bem sempre e a dor te visita, agradeça a dor vivenciada, porque se és um bom espírito, se és um bom homem, se és uma boa mulher na envergadura moral e a dor te visita, ela está infimamente atenuada pelo aquilo que ela deveria ser, porque tu és bom. Então, agradece a dor como inevitável e segue. Assim, o cumprindo e o fazendo, se liberta e se cumpre. E somatize cada vez mais na caridade os merecimentos, pois eles são para vós o maior advogado no momento de tua dor. Mesmo que os seus olhos não entendam, mas constantemente, quando a religião protestante ou a católica narra a vós livramento, o livramento nada é do que colocar o seu merecimento em prol da dor vivenciada, e aquilo que te livras é fruto de tua própria obra. Ninguém recebe a dádiva da cura. Vocês, por acúmulo de merecimento, têm a sua patologia atenuada? Tu te curastes através da tua obra, o teu merecimento. Ok? Então o merecimento é dos dois lados. Para o nosso lado ele é mais fácil contabilizarmos. Para vós, pelo véu do esquecimento, cerceado está, mas ela age diretamente na tua dor profunda. Porque todo o espírito que embrenha esta existência biológica, do teu útero até o teu túmulo, serás visitado por dor inevitáveis. São chamados karmas. Estes são momentos de prova, ao qual deve colocar em prol a sua resiliência, a sua resignação, até adquirir o espírito abnegado, que é o processo estagiário final de um espírito bondoso. Sendo assim, cumprindo-se esse estágio, entendendo os processos, aglomera-se horas bônus, merecimentos através da caridade, e as dores, cada existência mais se torna menos necessária, até que possas nascer e desencarnar sem nenhuma patologia kármica. Isso é o destino dos espíritos, ao qual a patologia biológica nada é do que o fruto das causas feitas em vidas passadas ou nesta mesma. A partir do momento que você se regenera, a partir do momento que você encontra-se o equilíbrio da serenidade, no simples ensinamento que Jesus diz, façai ao próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse a ti, vivenciando apenas esse ensinamento de Jesus, a sua vida presente e a todas sucintas no futuro estarão lavradas de ternura. Não cumprindo esse ensinamento de Jesus, esta e as sucintas estarão imbustas na lei de causa e efeito. E é tão simples, mas teimosamente não conseguimos entender e ainda vamos tendo atos equivocados, dia após dia, com pessoas que cruzam o nosso caminho. Isso vale para o corpo e vale também para o espírito. Não é uma máxima dos espíritos encarnados, pois aqui no plano espiritual julgamos, criticamos, analisamos, fazemos tudo o que faz aí. E passamos aqui também. Esta é uma vigília constante. Ok? Ficou explicado? Sim. Ok. Vamos na Ellen, depois retornamos lá. Se você tem câncer nesta vida, Sim. você vai ter outras também ou não? Se o karma for lavrado nesta existência, se o câncer é um processo kármico e nessa existência encontrou-se a resiliência, o karma câncer foi ceifado.
não há necessidade de uma reintrodução futura. Porém, se nesta vida você faz uma vida tranquila e serena, mas chegou o momento da dor, que é inevitável, e esta se manifesta por uma patologia chamada câncer, e o tratamento tem todos os processos de luto praticamente em vida, vivenciado e amargurado, não se resignado pela patologia, fatalmente não enfrentado com um olhar de serenidade, isso pode teimosamente se repetir na outra vida. Porque a grande transformação da patologia kármica é a reforma íntima. É que quando estamos no mundo cheio de aspirações, cheio de transpirações, cheios de sonhos, cheios de ambições, vivenciamos o mundo atribulado e célere. E a patologia vem estacionar, ela vem parar a mente, o corpo e a alma, fazendo com que o espírito encarnado entre numa reflexão de si mesmo, fazendo uma reminiscência de seus atos desde idade pequena, tentando encontrar justaposta para aquela patologia. E isso tende a fazer com que esta autoanálise faça uma mudança íntima do espírito, e ele desacelere, e ele possa entender, e quando ele recebe a certificação do médico de que aquele tumor não se faz mais e que ele está curado perante o âmbito da justiça, se a mente estiver curada, aquele tumor não se faz mais necessário em karmas futuro. Mas mesmo que a patologia seja curada no corpo e a mente continue enferma, não se foi resignado o karma pela patologia do tumor. Porque vivenciou, lutou pela vida, mas não aceitou aquilo como uma mudança de si mesmo. E muitos saem do tumor piores do que quando adentraram. Então, a grande mudança se dá quando passa pela dor da patologia kármica de um tumor, é quando sair dela ser melhor do que quando adentrou, e não piorado. E muitos irmãos, psicologicamente, saem muito piores, revoltados, para consigo, para com o próximo, para com Deus, e este processo não se esvai, ele permanece na alma. Então, por permanecer na alma, aquele processo que seria lapidatório, não se cumpriu o prazo, pode vir muito mais agravado na outra vida. Então, está muito mais ligado a como reages o espírito depois de vivenciar a patologia kármica e a cura biológica, para ver se realmente curou a alma. Se não curou a alma, a patologia pode até se agravar, ou mudar o seu panorama para algo diferente. Como se o tumor foi numa região da perna e não houve a resiliência, não houve o aprendizado, na outra você vem sem a perna. Você já vem de nascimento sem o membro, para poder dar valor àquele membro, dar valor à vida, às dificuldades. Então, a patologia, quando é kármica e ela não é curada na alma, na mente, ela teimosamente fica, porque era para ser lapidatória e não se lapidou. Às vezes se agrava, por revolta, por ira, por inconformismo. Então, não é uma máxima de quem supera o câncer sair dele. É mais fácil a pessoa que recebe o câncer como karma e desencarna por ele se curar do que aquele que recebe a cura biológica e permanece. Ele precisa ainda lutar contra os seus pensamentos para aniquilar de fato este karma da vida dele até os últimos dias de sua existência. Aqueles que desencarnam pela patologia kármica têm muito mais facilidade de se libertar do karma do que aqueles que recebem a cura biológica e permanecem. Porque irão permanecer sempre com a mente em vigília. Será que foi curado? Será que volta? Será que não volta? Esta inconstância das dificuldades dos pensamentos faz, por muito, o espírito não se livre do karma. Ele pode ficar preso por si mesmo dentro desse karma. Mas, em grande maioria, nos dias atuais, há muitos sucessos, em muitos casos. Mas a cura do karma não é só biológica, ela é mental, ela é psicológica, ela é espiritual. Curou-se na mente, aquilo não tem mais necessidade. Ok? Quero citar uma coisa e uma pergunta. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com você, eu vinha da 19ª cirurgia. Sim. E eu perguntei para você por quê. Sim. Me ajudava uma pessoa amada a ter tanto sofrimento. Sim. Quanto a doença. Você falou para mim que, apesar do sofrimento, era um merecimento que eu estava Exato. passar por isso. Sim. E isso me fez entender muito e aceitar. E você falou que vai ser que vai parar aí. Sim. Veio mais 3 depois disso. Sim. E uma bem grande. E eu aceitei com muito mais facilidade essas dores e foi muito mais fácil com essa aceitação passar por esses processos e graças a não sei se eu estou curada, mas eu tenho mais dores. Sim. Essa parte. Eu sinto, depois de tudo que você falou, de passar por esse processo de purificação com essas cirurgias, parece que aquela coisa que eu sentia, pelo menos na região abdominal, de outros karmas, aquilo passou. Sim. Não sei se passou, mas eu sinto esse alívio. E esse é o meu
Então, por isso, né, por entender que não é um sofrimento, e sim uma prova, uma coisa que a gente tem que passar e aceitar. Agora, em contrapartida, eu queria saber, assim, como você falou do merecimento, e eu acho que eu tive merecimento de ter, não da cura, mas de ter entendimento para não sofrer mais, por causa disso, o porquê, né, que antes eu sofria muito por causa disso, sabe? Do porquê. E hoje eu entendo o porquê. E hoje eu queria saber, assim, como é que a gente sabe, né? Eu acho que eu tenho essa dúvida, muitas pessoas se preocupam sempre com essa dúvida, se a gente está fazendo o suficiente, se a gente está fazendo o correto para continuar tendo essa graça, esse merecimento, se a gente está no caminho certo da caridade, como é que a gente sabe que a gente está fazendo. Está no caminho? Sim? Está no caminho se a gente está fazendo o suficiente. Ok. Primeiro, eu quero te dizer que de todos os atendimentos que fazemos, hoje é um pouco menos do que antes, por causa das energias corpóreas do Douglas, devido ao processo profissional, não é porque o Douglas não queira atender mais vezes ou atender em particular. É que para ter essa incorporação é necessário que inúmeros espíritos se acoplem ao corpo dele e cada espírito que se acopla leva a energia dele. Porque nós aqui não produzimos ectoplasma. E ao estarmos acoplados no corpo, para podermos acionar as alavancas motoras e fonéticas, é preciso exercitarmos uma região do cérebro dele, consumindo a energia para que ele mantenha em rispe o perispírito dele, o corpo dele e o nosso perispírito. É quase que 35% a mais de energia gasta do que ele gastaria. Por isso que travamos a cintura para baixo, para que esta não tenha um consumo de energia por forçar-se uma parte maior do corpo. Então é sempre travado para que não gaste, para que seja menos nocivo o gasto. E cada atendimento, cada dia a mais de trabalho, gasta-se mais energia, ao qual gastando em excesso vai prejudicá-lo no dia seguinte. E não é o processo, porque eu repito a vocês, a caridade nunca é feita em detrimento de ninguém, nem de si mesmo. Quando eu vou fazer o bem a alguém como um teor de caridade e eu estou me prejudicando, não é caridade. A caridade nunca pode levar dolo a ninguém, nem a si mesmo. Se está fazendo algo a alguém, se prejudicando, acreditando que isso é caridade, isso já não é caridade. Isso não entra no merecimento. Porque eu não posso prejudicar alguém ou a mim mesmo para beneficiar alguém, mesmo que isso seja um ato de generosidade. Não é assim que funciona. Isso é muito importante saberem, porque muitos tiram do seu próprio para dar a alguém, em detrimento de si mesmo. Isso não é caridade. A caridade é zelar e cuidar do seu corpo. E então, quando estiver pronto, ajudar o próximo. Consegues enxergar a trave no seu irmão e não consegue ver o cisco no olho do seu irmão, mas a trave que te cega, não. E de primeiro resolver a tua trave. Então, quando estiver límpido, se põe a ajudar o irmão. Esta é a regra. Ter a trave e querer socorrer o outro em detrimento de si mesmo não é caridade. Ok? Então, o fato de usarmos a energia vital do Douglas a longo prazo em detrimento dele passa a ser que qualquer atendimento não seja caridade. Nem dele, nem nossa. Porque estamos em detrimento. Então, para estar aqui ou para aceitar uma palestra, para aceitar 1 ou 2 atendimentos por semana, é medido o quanto ele está armazenando de energia, o quanto ele está gastando. Então, todos esses processos são levados em conta, porque ele vem. Se ele não estiver energia, teremos que incorporar com menor frequência. O atendimento será mais curto e às vezes nem tão eficaz. Então, para não ser eficaz, é preferível que não venha, porque não podemos deixar ninguém sair com dúvidas ou questionamentos. Então é por isso que os atendimentos não estão sendo marcados, porque existe lá fora uma vida pessoal, assim como todos vocês existem, pessoal, profissional e todas as facetas, como de todos vós. Isso é respeito de nós para com vocês e de vocês para conosco. Assim funciona. Fora dessa máxima não é caridade. Assim sendo, só para mostrarmos como que é a relação médium, espírito, casa e atendimento, quando atendemos a todos, nem todos podemos ser francos e claros como fomos com você. Não se trata do nosso querer, mas de como o consulente pode receber ou não. Quando eu disse que você tinha um merecimento, o maior de seu merecimento era o entendimento cognitivo racional para poder escutar aquilo que precisávamos que você escutasse. Então esse é teu merecimento. Porque de cada 20 atendimentos que fazemos, apenas um se apresenta da nossa frente disposto a escutar o que precisamos falar. E quando o consulente não está pronto para escutar a forma que precisamos, contamos histórias. Aí a gente fala assim, deixa eu te contar uma história. Aí a gente conta uma história, aí te coloca dentro da história, aí a hora que você vê, você fala, sou tão eu? Então nós temos que ir por fora. E são poucas as pessoas encarnadas que nós somos frontais e falamos pontualmente como é e o que é.
e você foi uma delas. Então, o teu maior merecimento foi ter, através das suas experiências das 19 cirurgias anteriores, chegado a um aprendizado de que se você não morreu antes, não vai morrer agora. E você criou um verniz, uma envergadura tão poderosa, psicológica, que quando formos falar contigo, podemos falar claramente, como um espírito para outro espírito, sem os dogmas, sem os limites materiais. E você soube escutar. E quando você me disse, eu passarei por mais, eu disse francamente, sim, suporte, pois há de chegar um término. E você suportou. Então, o teu maior merecimento não foi a tua obra que você fez de caridade ou de bondade por toda a tua vida. Foi aonde você conseguiu proteger a tua casa mental. Porque se você não tivesse se tornado uma fortaleza psicológica, nada do que falaríamos teria eficácia. No teu caso, percebe? Assim sendo, vale para todos. A grande fraqueza de nós, quando estamos encarnados, é o nosso psicológico. Somos uma santíssima trindade, corpo, mente e espírito, ao qual a mente é o eu psicológico, é o eu cognitivo, o espírito é a essência de Deus, a imagem e semelhança do Criador, e o corpo, quando estamos encarnados, fecha a Santíssima Trindade. Se o corpo padece e a mente padece, esta balança desequilibra. É uma tríplice balança. Se o corpo padece e a mente não, e o espírito é Deus, somente o corpo padece. Aí, quando acionamos a mente, erguemos o corpo, porque o corpo padece quando a mente derruba ele. Percebe? Então, essa Santíssima Trindade, ela é imperiosa. Quando falamos em não esmurecer, ou está na Bíblia, não esmureça, sempre esteja vigilante, sempre esteja otimista, esse esmurecer é o eu psíquico. Ele é para o irmão encarnado, não para nós espíritos, quase que 80% da tua bonança ou da tua patologia. A mente é poderosa para te curar ou para te derrotar. Não esmurecer é manter a mente sempre ativa, indifere às dificuldades. E quando você se apresentou a esta casa e começou a participar dos estudos em primeiro, foi absorvendo, foi tirando as suas dúvidas e demorou um certo tempo para conversarmos, o teu eu psicológico estava preparado para que fôssemos francos. Quando somos francos, é mais rápido. É mais fácil eu falar francamente com alguém do que eu ter que contar história. Porque eu contar história eu preciso de uma variável, a pessoa entender a história. E nem sempre isso acontece. Então, o teu caso, o teu maior merecimento foi a fortaleza psicológica que você cristalizou depois da 12ª cirurgia. Até a 12ª você estava bem oscilante. Depois da 12ª cirurgia, você foi se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo até chegar no momento que está hoje. Uma fortaleza psicológica que fortalece o teu corpo. O que a medicina não te explica é que, apesar da patologia, tu não sente mais dor. E a ciência vai falar que você vai sentir dores agudas, porque o teu eu psicológico entendeu, curando-se em parte fragmentada maior o teu corpo, a tua mente protege a tua dor. A ciência não vai explicar, mas é a tua mente que protege o teu corpo. A ciência pode te dar morfina, mas hoje você não precisa dela, porque o teu psicológico, juntamente com o teu eu espiritual, cristalizou e se formou fortaleza. Ok? Isso é o teu caso em particular. Gostaria que este caso teu, o eu psicológico, fosse exemplo para todos. Porque ante qualquer processo espiritual que possa haver de obsessão, que possa haver de opressão, que possa haver de manifestação espiritual para o corpo, ele precisa encontrar um eu psicológico abalado. Ele precisa encontrar fraquezas psíquicas para que o obsessor entre no seu campo mental e te manipule. Então, se você tem um psicológico bom, um psicológico equilibrado, dificilmente você tem atentado de espíritos obsessores. Se o mundo que oscila faz com que o teu psicológico oscile, você se torna vulnerável. Por isso que as pessoas que são sociopatas, não falo psicopata, mas os sociopatas têm pouca interferência de espíritos. Nenhum espírito consegue, além da conexão com as trevas, mesmo que não tenha conexão com as trevas, um sociopata, ele não tem interferência de espíritos. Por quê? Ele não oscila. Não oscila o humor, não oscila nada. Ele é linear. Não tendo linearidade, nenhum espírito acopla ele. Então é muito comum um sociopata agir por sua própria índole, por sua própria vontade, sem interferência de espíritos. Passa um sociopata, é fácil identificar. Não tem espírito nenhum perto dele. Ele é linear. Ele não oscila. Ele não expressa humor, ele não expressa amor, ele não expressa nada. Ele não oscila. Ele só planeja o mal para os outros. E o seu poder, a sua ascensão. Então isso acontece. A oscilação psicológica é o inimigo ferraz dos irmãos quando estão encarnados.
porque abaixou a frequência psicológica na Santíssima Trindade. O espírito aproveita essa vazão e começa a colocar pensamentos intrusos. Esses pensamentos intrusos tomam-se como seu, e aí a gente vai ter o processo obsessivo. Ok? Agora, já vamos lá. Para fazer a segunda parte. Quando que sabemos que estamos no lugar certo, fazendo a caridade, fazendo o bem? Isso tem um topo, isso tem uma máxima. Fazer o bem nunca enche o pote. O pote da bondade não tem fim. Ele é horas bônus, ele é merecimento. Por que ele não tem fim? Porque a gente junta e gasta. Junta e gasta. Então a gente nunca consegue enchê-lo. Correto? A gente vai agrupando, e a gente recebe um livramento. A gente muda, atenua alguma dor e algum sofrimento, porque a gente vai enchendo. E agora é a pergunta do pulo do gato, vamos dizer assim. Quando eu sei que eu estou no caminho certo? Quando você estiver na tua casa e a tua mente falar que não quer vir no centro. Entenderam isso? Quando você tem um compromisso no centro, ou uma palestra que você se programou para estar no centro, e você está na tua casa e fala, hoje eu não vou não estou afim. Quando esses pensamentos te visitar é porque você está no caminho certo. Está tão certo no teu caminho que você está incomodando o teu obsessor, ao ponto dele se erguer e tentar te tirar do caminho. Todas as vezes que você estiver no caminho bom, o mal vai se erguer para fazer com que você tire do caminho. Então, quando você estiver num lugar e aquilo está te fazendo bem, e determinado tempo à frente, os teus pensamentos começarem a te incomodar de que aquele lugar não é para você, de que aquilo ali está te fazendo mal, não vai, e perder a vontade de ir, significa que você está no caminho certo. Porque você incomoda o mal. Qual que é a função do espírito mal? Te fazer o mal. Quando você está no caminho do bem, ele vai tentar te fazer de todas as formas sair desse caminho. Percebe? Então você sai. Isso acontece com o Douglas. Quantas vezes o Douglas chega de manhã, o Jader pergunta a ele, você vai fazer uma palestra hoje? A primeira palavra que vem na mente do Douglas fala assim, nossa, está tão pesado. Nossa, essa semana eu fui 3 vezes. Será? A hora que ele começa a ter esses pensamentos dúbios, ele fala assim, pode marcar, Jader, eu vou. Anula todos os pensamentos. Quando você está no caminho correto, os teus pensamentos intrusos vão fazer você sair do caminho correto. Então, para saber se você está no caminho correto, analise os teus pensamentos. Se os teus pensamentos estão falando, tem centro hoje, nossa, mas foi tão calor, lá é quente, lá tem isso, lá... Começou esses pensamentos, tenha certeza que você está no caminho certo. Não teria outro sentido. Se você estivesse no caminho errado, o obsessor te traz no colo. Taca você aqui dentro. Se o pensamento da tua jornada começa a te afastar daquilo que te faz bem, é porque você está no caminho certo? Não tem outra lógica, correto? Se você quer prejudicar, se você quer tirar alguém do caminho certo, você tem que tirá-lo. Você tem que agir. É o que os obsessores fazem. Então é muito fácil analisar o obsessor. Quando você está no caminho certo, o obsessor vai teimar. Mas isso não acontece comigo. Que bom. Significa que você está protegido. Mas quando acontecer, tu já sabe. E esses pensamentos que você está falando online também servem para quando você vai no outro lugar? Sim, também serve. Tipo assim, eu preciso ir ver minha mãe. Ou caso, eu preciso ir na casa do familiar. Alguém está falando, eu fico o tempo todo nesse lugar. Sim, isso acontece na vida inteira. Quando você vai fazer um ato de bondade, de caridade, como visitar um parente, ou quando afagar uma saudade que está te incomodando, e o pensamento vem, não vai, para com isso, olha que já foi feito, você vai encontrar fulano. Esses pensamentos invasivos que tomam campo no teu, forma na tua casa mental, são os obsessores. Então por que o obsessor quer te afastar de um parente que você está com saudade? Para que o reencontro não crie emoções capazes de separá-los. Você e o obsessor. Percebe? Então, todos esses pensamentos intrusivos, eles agem diariamente. Os obsessores são ferrenhos, eles não pagam conta. Eles ficam do teu lado, te vigiando à noite e de dia. O mal é como seta, que voa ao meio-dia e também voa à meia-noite. É todo instante, é todo período. Se faz nos pensamentos. Toda a interferência espiritual, a manipulação do espírito, ele faz na tua casa mental. Eu vou para lá? Não vou para lá hoje não, venho para cá. Age os bons espíritos e os maus espíritos. Faz, nós usamos, nós sussurramos em seu ouvido, analisando o teor, porque qual mal faço eu visitando a minha mãe? Nenhum. Então por que um bom espírito não queria que eu fosse ver minha mãe? Isso é contra a lei moral. Um espírito não vai interferir na tua decisão saudosista, ou de saudade, ou de amor. Não pode. Não podemos interferir no teu livre-arbítrio. Não vamos falar para você o que você deve ou não fazer. Mas nós podemos te chamar a atenção. E já disse isso exemplo. O Douglas é um exemplo claro e bem interessante, e bem peculiar. Ele adora dirigir devagarzinho na rodovia, 160 para cima. E ele sempre foi assim. E um certo dia, ele estava tendo uma viagem em uma pista simples, e ele estava lá, 160, 150.
E nisso existia um caminhoneiro que estava vindo de frente, que estava embriagado e com entorpecentes químicas. Estava fazendo várias barbáries. E na probabilidade da matemática, eles iriam se encontrar em uma subida, o Douglas numa subida e ele numa descida. E ali estava traçado um acidente trágico. O Douglas não tem merecimento para morrer, então ele não ia morrer. Sim, ele não ia morrer, mas ia passar por um processo que talvez levaria dor. O que aconteceu? Junta horas bônus, pega todo o merecimento dele. Pai, tem esse montinho de merecimento aqui. Podemos intervir? Podemos. Como que podemos chegar no encarnado e falar para ele que ele está correndo e que ele vai se matar? Nós chegamos e sussurramos no ouvido dele. Olha no retrovisor. Ele olhou. Olha teu filho dormindo. Ele olhou o filho dele no banco de trás dormindo. Eu disse, ele está sem cinto, Douglas. Diminui. E o Douglas, olhando o filho sem cinto, viu o velocímetro e decidiu reduzir. A hora que ele reduziu, estava no começo da subida. O caminhão veio de frente, ele conseguiu jogar para fora e o caminhão passou. Então, nós usamos os seus merecimentos para que, numa dor que poderia acontecer, não aconteça. Correto? Por que poderia o Douglas bater o carro? Porque ele é negligente. Assim como você se torna negligente acelerando na rodovia, você está sujeito a isso. Por tua negligência. Então, se por negligência você é sucinto a passar por algo, o teu merecimento pode ser o atenuante. Agora, valia se ele não tivesse escutado? Não. Agora, se eu fosse um espírito ruim e estivesse falando com ele, seria uma outra abordagem. Você vai bater o caminhão, olha o caminhão e entra num desespero ao qual ele não tem a cognição para se afastar e se distanciar do caminhão. Não posso gerar medo. Um espírito bom não informa algo que te gere medo, porque o medo te paralisa. Se fosse um obsessor do Douglas naquele momento, ia gerar temor nele, fatalmente iria ter a colisão, porque entra a paralisia, entra o pânico. Correto? Então, analisar os pensamentos intrusos é muito simples. Esse pensamento é bom ou não é bom? Ele está me cerceando, ele está me gerando medo ou não? Se a resposta está me gerando temor, está me dando medo, for positiva ou uma dualidade, não sei, está estranho, não faça, não escuta. Então você decide qual pensamento você vai escutar. Como você contrapõe, esse pensamento está me gerando medo, então eu vou e faço. Opa, estão me afastando de algo bom. Como que me afasta de algo bom? Me levando medo. Se eu estou com medo de visitar um parente, está errado. Um espírito bom nunca vai te gerar medo para você visitar o parente. Ai, eu vou visitar a minha mãe. Ai, mas a minha irmã vai estar lá. Ai, mas meu irmão vai estar lá. Ixi, vai ser... Esses pensamentos já te geraram medo. Te gerou medo, te travou. Qual que é o intuito de um espírito bom fazer isso? Nenhum. Então, se isso paira em tua mente e gerou medo, imediatamente você afasta esse e faça. É na ação, contrapondo os pensamentos que te cerceiam, agindo no oposto do que eles te geram medo, que você vence os obsessores. Aí você vai criando proteções morais. Cada vez vai ser mais difícil eles agirem contra você. Isso é bom? É. Só que quanto mais você fica firme, maior é o ataque. Se você se torna forte, mais forte eles se atacam. Isso é cíclico durante a vida. Ah, para todo sempre? Até que você se torne manso e pacífico. Ou seja, não é obra de uma vida só. Então vamos em frente. Ok? Entendido? Pensamento. O obsessor e os bons espíritos agem na tua casa mental. Os teus pensamentos te gerou medo, pegue o pensamento e faça o oposto. Eu não posso temer. Eu não posso deixar de fazer algo porque eu tenho temor de alguém se cruzar. Não. O fato de eu temer pelo pensamento já me mostra o que eu devo fazer. É enfrentar. Enfrentar esse medo. Opa, não é para abrir a janela porque vai cair um temporal? Não saia. Opa, vou pegar um maiô, um biquíni, um short de banho, porque é um temporal, então eu vou me molhar. Pega e saia. Enfrente o medo. Domine os seus pensamentos. Domine a casa mental, que é a tua casa verdadeira. Aí você passa e... vai passar ileso? Não, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. Porém, com racionalidade, com consciência, passa mais rápido. Não perdura. Ao qual nos traz o ditado. A dor é inevitável. O sofrimento é a escolha. A dor vai te visitar. Sofrer é uma questão de quadro mental. Os sofrimentos são quadros mentais. A dor é inevitável. Um tumor, uma queda, um acidente, qualquer ato que seja uma prova, ela é uma dor inevitável. Sofrer é manter aquilo aprisionado na sua casa mental. Mas eu sofro porque deu machucado. Não, machucado dói. Sofrer é um processo psíquico. Machucado é um processo físico. A dor é física. O sofrimento é psíquico. Não existe sofrimento físico. Existe dor física. O sofrimento é psicológico. E ele é escolha. Escolha do irmão encarnado. Quanto mais forte o psicológico, mais o encarnado consegue prosperar na vida.
Quanto mais frágil o psicológico, mais dificuldade tem o espírito encarnado de prosperar. Ok? Vamos lá, depois retornamos. Sim? Quando você praticamente nasce com transtornos impossíveis, ou seja, você não tem controle sobre o que você pensa, só tem pensamento ruim na sua cabeça, tem todo invadindo, você não consegue de jeito nenhum falar desde criança. Sim, isso acontece. Isso é um fenômeno de pouco tempo espiritual. O que acontece, e acontece de 69 para cá, em 1969 iniciou-se o processo de probatória, onde muitos espíritos tiveram a oportunidade de, recém sair de uma vida, adentrar em outra, sem um processo de purificação. Vamos falar que seja lembram um filtro de barro? Aqueles filtros antigos de barro? Você coloca a água que está um pouco com terra, pegou a água do rio e coloca no filtro de barro. Toda a água que passa naquele filtro de barro até chegar na parte de baixo límpida e cristalina, nós denominamos como um período no plano espiritual. Então o teu espírito saiu de uma vida, ele foi para um barro. Ali ele vai passar por esse filtro. O tempo que demora para filtrar essa água, você fica no plano espiritual. 20 anos, 15 anos, 30 anos. O tempo necessário para filtrar o espírito da última vida. Isso é um processo benéfico, um processo necessário, para que todas as mazelas, todos os traumas, todos os acontecimentos daquela vida fiquem filtrados. E você possa ir para um outro útero mais cristalino. Isso demora 15, 25 anos, é uma média de um espírito bom. Um espírito bom, mediano, fica-se no plano espiritual entre 15 e 25 anos. Um espírito altamente comprometido fica de 25 a 50 anos. Um espírito comprometido passa de 100 anos. Somente no plano espiritual para filtrar as energias, as densidades da vida última. Nesse período de 1969, para até 2019, esta regra foi modificada, foi alterada para que o espírito não necessariamente passasse por um filtro. Ele pudesse sair de um túmulo poucos anos depois e já vir a um berço, e nasce. Quando o espírito nasce com prazo curto no plano espiritual, todos os traumas, todas as vivências, tudo aquilo que ele viveu naquela última vida passa a ser pensamento frequente na casa mental. Então, desde pequeno, ele já dá sinais de uma certa ansiedade, sinais de sonhos tumultuados, sinais de uma certa agressividade ou submissão, uma reação a coisas que para os outros não é nada, mas para ele é muito pesado, porque não houve tempo suficiente para ser limpo no plano espiritual a vida última. Então esse espírito que passa por esse processo, ele tem muita bipolaridade, ele oscila demais entre personalidades de si mesmo. Ele consegue acordar sorrindo, almoçar chorando, entardecer gargalhando e adormecer em depressão. Isso no mesmo dia, sem nada acontecer, sem alavancas alguma acontecer. Significa que toda aquela vida última não foi purificada no plano espiritual e ela é uma carga sobressalente para esta. A esses espíritos, eles precisam de muito zelo e cuidado psicológico, familiar e, acima de tudo, espiritual. Porque é muito difícil lidar só com uma vida. E muito mais ainda, lidar com a soma dessa vida, com a soma da outra vida muito próxima. Vou dar um exemplo. Muitos desencarnaram até 1964, vitimados da Segunda Grande Guerra Mundial, de vários países do mundo. Até 69, 64, estava desencarnando pessoas vitimadas da guerra, ou porque foram atentadas por fragmentos da guerra, ou porque foram atentadas pelos gases nocivos de bombas gasosas, de bombas de veneno utilizados na guerra, que não matou de imediato, mas matou a longo prazo. Vítimas da guerra ainda foram desencarnando desde 1945, onde iniciou-se o término da guerra, até 64, com o fim dela. Esses espíritos foram desencarnando. Esses espíritos desencarnados, com tantas tragédias, vivenciados a guerra, uma guerra crua, cruel, nociva para o corpo e para o espírito, recém-saído de uma guerra, muitos enfermeiros, muitas enfermeiras, muitos médicos de pátrias que foram lutar uma guerra que nem sua era, vitimados pela guerra, desencarnou até 64. Estavam em estado ainda de entendimento do que seria aquela guerra. Em 69 para frente, começam a ter a oportunidade de reencarnar sem passar pelo filtro da reencarnação. Ao reencarnar na década de 80, 70, 90, 2000, esses espíritos, sem essa purificação, nascem muito sobre aquela revolta da guerra. São muitos espíritos que ainda estão aprisionados naquele tempo. E aquelas lembranças são como lembranças atuais. Então são pesadelos reais, são pensamentos reais de uma vida que não tem mais condizência com esse dia de hoje. É uma mente ao qual vive entre dois mundos, a vida última e a vida presente. Esta bipolaridade, esta dualidade de personalidades.
significa que o espírito encarnado não passou pelo processo devido da purificação, não passou pelo filtro do barro, que limpa a vida passada e dá mais propriedade para enfrentar a vida presente. Isso acontece. Não é comum, mas sim, temos muitos irmãos encarnados passando por esses processos expiatórios. Muitos. Perante a porcentagem da totalidade da humanidade, não se faz grande, mas são almas, são espíritos com suas dores e seus temores. Então, que seja uma. Para nós é muito importante que eles sejam amados, que eles entendam com o processo do dia após dia, a chegar na idade mais madura para entender realmente quem ele é, deixar a vida passada no passado e assumir rédeas da vida presente. Porque nesses processos é muito difícil de escolher o que realmente deve fazer nessa vida presente. Fica muitas informações, não sabe se vai para lá, não sabe se vai para cá, é muito mais dúvida e questionamento de quem és do que propriamente certeza, ao qual vislumbra sobre os olhos dele todas as pessoas sabendo exatamente o que querem, sabendo exatamente o que são, e encontra tanta dificuldade entre os seus próprios pensamentos de definir quem és, porque és duas vidas muito próximas que não passou pelo filtro do barro do plano espiritual. Deu para entender? Não, deixa ela perguntar. Pode fazer. Mas os pensamentos em casa são mais assim, como se fossem tragédias o tempo todo, coisas que você tem muito. Sim. E ao mesmo tempo coisas aleatórias que você gosta, que você tem na nossa cabeça. Você pode estar rindo, chorando, contando uma história, uma coisa que está na sua cabeça desde criança. Sim. Nada mudou, passa os anos e continua a mesma coisa. Sim. Exato. Imagine você se esse espírito tivesse vivido na Segunda Guerra e vivenciou todos os horrores da guerra. Então, se na guerra estava feliz, encontrando a felicidade agora, aquela felicidade daquela outra vida se desagou em uma bomba que caiu e matou alguém que você ama. Nessa vida, quando você começar a ficar feliz, o teu inconsciente puxa aquela sensação. E o simples fato de você estar feliz é imergido a sensação de que, opa, a felicidade naquela outra vida trouxe tragédia. E você assume pensamentos de tragédia imediatamente, para te resguardar como se fosse matar ou fosse morrer naquele momento. Então a felicidade passa a ser para você um calvário, porque ele é da outra vida. Entende? Aí eu te respondo, quando que isso acaba? Quando chega a data da morte. Isso é muito importante. Há de chegar um aniversário, que é coincidência da vida última. Se desencarnou na vida última com 40 anos, quando completa 40 anos nessa, o teu espírito acorda aos 41 anos de idade, aniquilando aquela vida. Porque para o inconsciente, a vida acabou aos 40 naquela vida. E nessa você está no 41. Então inicia-se uma nova vida. Aí que tem alívio. Porque todos os gatilhos que é acionado nessa vida, dentro de uma guerra, qualquer pequena felicidade que se demonstra, vem em seguida de uma tristeza profunda. Porque são lembranças. É os gatilhos usados agora que emergem naquela vida. Por que isso acontece? Vida muito próxima. Não teve o plano espiritual. O Douglas passa por isso. O Douglas desencarnou em 1974 e reencarnou em 81. Foi um período muito curto para a reencarnação. Então ele tem muitos traumas da vida última. Isso ele lida na vida presente. Ok? Ainda não se depurou porque ele desencarnou lá. Já está chegando a data de morte, mas isso é um outro caso. Esse processo acontece. Então, saber lidar com eles não há motivo para eu me entristecer por causa de uma felicidade. Ordena o teu cérebro a não buscar o inconsciente. É fácil? Não, é muito difícil, porém é possível. Mas quando chegar a data da morte, será a data da morte, você viverá em luto. Aquele ano você tem certeza de que vai morrer. Você vai passar um ano na certeza de que aquele é teu último ano, que aquele será teu fim, que nada tem vida. Aí você faz aniversário, amanhece no outro dia é outra pessoa. Porque o teu inconsciente assimila que aquela vida é aquela vida e põe um ponto final. E essa vida começa. Então, nesses casos é preciso esperar essa data. E essa data, ela é particular de cada um. Normalmente, quando olhamos pela ótica da guerra, aqueles que desencarnaram na guerra, ou enfermeiros, ou médicos, ou aqueles que foram colocados na guerra, não aqueles que tiraram vidas na guerra. Porque aqueles que foram para matar ou para morrer, isso é uma outra história. Os que passam por esses processos não foram para a guerra para matar ou morrer, foram para ajudar. Seja pela Cruz Vermelha, seja pelos enfermeiros, seja por qualquer organismo para assistir e auxiliar. Então, esses que se foram para a guerra com o intuito de auxiliar, eles recebem a oportunidade de reencarnar. Perfeitos. Porém, com essa vida sendo um entrave. Aqueles que foram para matar ou morrer é outra história. Aí eu vesti a farda para matar ou morrer, eu não passo por esse processo.
Só passa por esse processo quem foi para ajudar. Não era da guerra, mas foi para ajudar. Estava lá como enfermeiros, como médicos, como socorristas, como maqueiros, qualquer que seja a função, mas para mais socorrer os feridos do que mais viu muita coisa e muita coisa feia. E isso ficou lá e não teve tempo de depurar no plano espiritual. Para depurar uma guerra é preciso de mais de 100 anos. E não tinha esse tempo. Então são os trabalhadores de última hora. Jesus pediu ao Pai e o Pai consentiu este período. Traz os espíritos que morreram nas tragédias da guerra, mas não foram agentes da guerra. E quando traz esses espíritos, com pouco curto espaço de tempo, causa algumas divergências psíquicas, consciente e inconsciente. É uma briga constante, feroz, voraz. Mas é possível mudar em jornada, mas muitas vezes, quando chega na data limite, isso vai. Voltando para o início, normalmente, os enfermeiros, médicos, socorristas, seja qualquer a denominação que você foi servir na guerra, não no propósito de matar ou ser morto, foi muito jovem. Porque digamos, como é que vocês chamam aqui no Brasil? A convocação para o exercício militar não se fazia depois dos 30. Fazia-se entre 20 e 30 anos. Então, normalmente, as datas desses nossos irmãos tangem ali perto dos 30, 35 anos, aí dá essa mudança, ao qual põe um ponto final no inconsciente, o consciente toma conta e segue. Ok? Mas, repito, nesses casos, a família é muito importante. O entendimento da família, e não o julgamento. Quando você está no seio da família que julga e não entende os processos, se torna um pouco mais de calvário. A família que entende, que compreende, principalmente que possa entender essa sinapse que contei, facilita muito a trajetória. Muito. Ok? Porque é muito comum julgarmos como pode, tem todas as qualidades, tem todas as aptidões e não reage. Então esse julgamento é muito ruim, porque é uma questão de inconsciente e consciente, não é algo controlável. O corpo não controla, o irmão encarnado nessa situação, ele não controla a si mesmo. Ok? Aqui. Aí você me pergunta, os medicamentos ajudam? A comunicação com o seu inconsciente é uma conexão cerebral. Então, você precisa que o teu consciente, que é o córtex frontal, o glóbulo ocular, acione a tua alma. Então, este cérebro mais recente, que é o cérebro da racionalidade, ele precisa racionalizar algo e ele vai fazer uma consulta no teu espírito, no inconsciente. As tuas lembranças não estão no cérebro, mas a tua racionalidade sim. A memória de curto prazo é o teu córtex frontal, os teus questionamentos, as tuas dúvidas imediatas é o córtex frontal. Então, quando eu tenho uma dúvida, um questionamento no meu córtex frontal, o meu córtex frontal ordena a glândula pineal que aciona a nuvem, como se você buscasse uma informação sua nas nuvens, lá é processado e traz, fazendo com que seja lúcido no teu córtex frontal, seja como um sonho, um pesadelo, uma visão positiva, uma visão negativa. Isso é uma pinçada. Eu vou lá no oceano do inconsciente, pinço aquilo que o meu cérebro deseja e reluz diante a minha fronte os meus pensamentos. Quando eu uso um medicamento, eu dou um torpor no meu córtex frontal. Eu deixo os neurônios, que são as ferramentas utilizadas para a racionalização dos pensamentos, lentos, na incapacidade de acionarem a minha glândula pineal. Então, eu mecanicamente, quimicamente castro as possibilidades neurais de acionar a minha glândula pineal, de acionar o meu inconsciente. Então, o medicamento faz isso. Então, se você me perguntar, o medicamento tem eficácia na castração de acesso ao seu inconsciente? Sim. Mas muitas são as informações que você busca no inconsciente para te ajudar no presente. Vitimados por medicamento, você fica torpado, ao qual você só terá o contemporâneo para tomar reações durante o dia, e não o teu inconsciente. E o teu inconsciente é importantíssimo para algumas decisões, tal qual tudo que se torna relevante na tua vida presente, teu córtex frontal manda a informação para o teu inconsciente. Ela é armazenada na alma. Então, se você aos 12 anos de idade passou por uma experiência de que colocar o dedo na chama queima, você se tornou essa informação relevante, você mandou isso para a alma. Com 30 anos, 40 anos, 60 anos, você tem a brilhante ideia de colocar o dedo no fogo. Se você estiver usando qualquer medicamento, você vai pôr o dedo de novo. Aí, a hora que você tirar o dedo, você vai reclamar como se tivesse 12 anos. Porque o que te inibe não colocar o dedo de novo é o teu córtex frontal aciona um sistema de alerta, fala, eu já vivi isso. Aonde? Busca no inconsciente, lembra quando tinha 12 anos e queimou o dedo. Aí você tira. Essa reação é a busca imediata da informação vivida que está armazenada no inconsciente. Você tira o dedo. Quantas vezes você ia fazer algo que fez no passado e desistiu? Porque o teu inconsciente buscou, falou, opa, as consequências disso não é boa. Aí você desiste. Então, imergir no inconsciente constantemente, diariamente, com essa precisão, ela é importante.
para que você não repita os mesmos erros. Se você toma medicamento constante, você para de buscar o inconsciente. Você vai errar erros de que fazia com 10 anos. Então, quando você começa a tomar muito medicamento por longo prazo, você parar e analisar, você está repetindo erros que cometia com 12, 13, 15, 16 anos. Aí você fala, gente, eu estou fazendo as mesmas coisas. As pessoas que te conhecem falam, nossa, você já fez isso, por que você está fazendo de novo? Porque o medicamento está torpendo, aniquilando a capacidade de buscar no inconsciente as informações vividas, as relevantes, as importantes. Percebe? Torper com medicação, super válido. Porém, a longo prazo, ele vai te causar problema. Ele tira a tua capacidade de informação do que você já viveu. E quando você tira isso, você começa a repetir os erros constantemente. Você não aprende, porque não busca a referência. Ok? É bom? É benéfico? Sim, desde que seja por momento, por aquele instante de sofrimento, de dor ou de patologia. Usa, o médico receitou, usa. O médico tirou, tira. É aqui que está o problema. Tudo que o médico receitou, siga. A partir do que o médico tirou, tira. Porque se você não tirar, você se torna negligente. E fizer uso contínuo por tua escolha, é igual o Douglas dirigindo. Por que ele poderia bater o carro? Porque ele é negligente. Depois não pode reclamar. Se ele batesse o carro, falava assim para mim, Joseph, por que você deixou bater o carro? Eu falei, por que você acelera tanto? Você é negligente? Não está prevendo por tua saúde, por tua vida. Percebe? Assim funciona também com os medicamentos. O médico receitou, siga. O médico tirou, tire. Ok? O que acontece? A pessoa se torna viciada, aí ela fica no hospital atrás de outra receitinha. Ou ela compra uma receita, ou ela pede para alguém. Esse ato de você lubridiar para ter o medicamento, isso é uma falta. Isso é negligência. Não é negligência quando o médico receitou. É negligência quando você se automedica. Okay? Vamos lá, aí eu retorno aqui. Vamos esclarecer a dúvida dela e volto aqui. Sim. Sim. Você perde referência. E quando eu tomei ayahuasca, Sim. eu falei de um medicamento. E assim, eu sou muito isso ainda, só que bem menos do que antes. Por causa da ayahuasca. Por que a ayahuasca me ajudou? Porque a ayahuasca, ele, apesar de ser um alucinógeno, porque ele é um alucinógeno, ele é um alucinógeno em grande concentração, que ela torpe a glândula pineal. Digamos assim, eu disse a vocês agora, um pouco antes, sobre como que o remédio funciona. Ele torpe o seu córtex frontal, inibe o seu neurônio de fazer a consulta ao seu inconsciente, correto? Esse é o medicamento químico. A ayahuasca, ela é um alucinógeno. O que é um alucinógeno? Ele não age no teu córtex frontal. Ele age no canal neurônio, glândula pineal e alma. Ele deixa o canal limpo. Ele tira todas as proteções espirituais, que é o véu do esquecimento que o encarnado está, que facilita a reencarnação dele. Ele tira um monte de rodovia cheio de pedágio para chegar no inconsciente. Então você tem que passar por vários pedágios para chegar no inconsciente. A ayahuasca tira todos os pedágios. Aí ele transforma o seu canal mediúnico numa avenida reta e direta para a alma. Então quando você toma ayahuasca, você não torpe o seu córtex frontal. Você abre uma avenida direto com o seu inconsciente. Todas as visões que você vê é uma reminiscência de quem tu foi. Então tu consegue mergulhar na vida passada, na vida pretérita, há 100 anos, há 500 anos. É um mister de informações liberta. Só que isso é prejudicial, porque o que você busca de informação lá, ela pode ser positiva ou pode não negativa. Se eu disse a vocês que 80% de quem tu és é psicológico, se eu trago muita informação pela ayahuasca e você não sabe processar isso psicologicamente, você deprime. Você pode tirar a sua vida. Porque abriu o canal, viu o que você fez, introduz isso e não sabe lidar com essa informação. Então, você aumenta o índice de suicídio. Se você pegar o índice de suicídio e quem usa ayahuasca e quem não usa, é maior porcentagem quem usa substâncias alucinógenas. A ayahuasca é uma delas. A ayahuasca é uma substância alucinógena que abre o canal mediúnico. Eu participei de 6 rituais de ayahuasca. Sim. As duas primeiras vezes que eu participei, eu fiquei sem toque por uma semana. Sim. Pensamento. Sim. Só que das outras vezes que eu tomei, né, continuou só que menos. E teve no último que eu fui, que realmente só que coisa ruim. Certo? E assim, uma porta que me levei aberta aquela hora. Exato. Eu inconsciente mesmo. Por que que na primeira vez você ficou uma semana sem acessar? Porque o teu psicológico ficou tentando processar o que você viveu. Você ocupou o teu psicológico em entender o que você viu. Então você ficou uma semana com o teu psicológico processando o que você viu e que não era ruim. Então você se preocupou em processar o que você viu. Na segunda vez a visão já foi mais profunda. Na última, você foi para a última? Imediato? Aí na última, parece que era ritual, a gente Sim. foi estranho.
Por quê? Você ia ver coisa da mais próxima, que é o problema, é o agravo. Ok? Então, a ayahuasca ela é positiva para autoconhecimento momentâneo. Ela não é cura de nada. Pelo contrário, ela a longo prazo, ela vai deixar o canal mediúnico aberto, e aí, a hora que você se libertar da vida passada, o canal está aberto, aí vai chover o obsessor. O obsessor vai pegar o mesmo canal e usar. É por isso que dentro do xamanismo, ou dentro de várias crenças que usam alucinógenos, é muito raro você ver uma pessoa que fica mais de 15, 20 anos nesse ritual. O corpo padece, a mente enlouquece, ela busca outra religião, ela sai da ayahuasca direto para o evangélico. É muito comum você ver quem frequenta os rituais alucinógenos a sair do alucinógeno e ir para a igreja evangélica. Tamanha confusão psicológica que gera. Se Deus criou o véu do esquecimento, é porque tem uma finalidade, foi o Pai que criou. Criar mecanismos para expiar a vida passada, sem o devido controle, sem o devido acompanhamento. O que é o devido controle e acompanhamento? Um psicólogo, hipnólogo, um psicólogo regressista, ou um profissional que consiga te levar à vida passada para que você veja, ou num contato que nós fazemos, muitas das vezes nos é permitido mostrar uma vida passada. Mostramos, depende do merecimento do consulente. Tirando esse processo, qualquer outro subterfúgio é uma porta aberta, é uma avenida e você vai ver o que tiver que ver. E aí o psicológico tem que processar isso. E é o que nós prezamos. Nós prezamos um irmão encarnado quando olhamos ele e vemos o psicológico equilibrado. Porque o corpo pode estar em desequilíbrio, mas o psicológico ele não pode cair. Se cair o psicológico, todos os outros vão junto. É o pilar fundamental do ser encarnado, é o eu psicológico. É o entendimento de si mesmo, é como ele reage perante as aflições, as alavancas da vida, do cotidiano. Esse eu psicológico, ele é sagrado, ele é muito olhado e com muito carinho. Então, olhar, espiar a vida passada gera muito mais transtorno do que benéfice, mesmo que no começo seja uma benéfice. Então, não encare ele como uma cura, mas encare isso como um autoconhecimento. Um conhecimento que, agrupado com o que narrei hoje para você, com o que você possa ver, chegue o momento que você fale, eu não quero espiar mais, porque agora eu tenho ferramentas para lutar contra o meu eu psíquico, e eu vou vencer. E assim faz. Mas ainda te mostro, há uma data de seu aniversário que isso ficará como uma lembrança no passado, e você renascerá para essa vida. Isso não está tão longe não, segundo essa análise. Ok? Mas, repito, o que Deus criou é perfeito. Aquilo que possamos fazer como subterfúgios para espiarmos é perigoso demais. É muito perigoso. Percebe? Então, nós sempre advertimos. O que a ciência do homem ministra, nós assinamos embaixo. A ciência do homem. O médico estudado, formado, isso nós assinamos embaixo. Nem questionamos. O que o médico ministra, está ministrado. Aí nós vemos o que vem depois. Agora, qualquer outro subterfúgio é perigoso. Ok? Ele é perigoso. A ayahuasca, o alucinógeno, ele é o oposto do medicamento. O medicamento, ele desliga o cérebro. O alucinógeno, ele abre o cérebro. Ele tira a função do córtex frontal da racionalidade e te conecta diretamente com o inconsciente. Então, tudo lúdico que você vê não é que não existe, é o que você viveu. É interessante isso, porque as pessoas que usam alucinógeno, elas não estão vendo uma visão que não existe. Elas estão vendo o que elas já viveram. Desde a maconha, que é um alucinógeno mais fraco, até o êxtase, que é um alucinógeno um pouco mais forte, até outras drogas sintéticas alucinógenas, como a ayahuasca. Então, a pessoa fala, eu fumei maconha e vi um elefante voando. Aí, quando vamos mergulhar, ele viu um elefante voando. Ele estava no umbral da vida, dentro de uma loucura, existiam elefantes dentro da criação mental dele. Então, o que é, senão a própria lembrança do que ele viveu? Não, a maconha também. A maconha é medicina. A cannabis hoje é usada para medicina. Ela é um alucinógeno. A composição do cipó, do cogumelo, de qualquer que seja o extrato botânico, é alucinógeno. Então, se desmembrarmos a cadeia química da botânica, vamos encontrar alucinógeno. E alucinógeno é alucinógeno. Ok? É alucinógeno. Se você me perguntar, ayahuasca é droga? Não, ele é uma botânica. Os medicamentos antidepressivos são droga? Não, é botânica também, porque o extrato que lá é utilizado é tirado da botânica. Então tudo se reverte à botânica. Tirando as drogas sintéticas, que hoje são criações, que também é a quebra das moléculas químicas para tirar o fator alucinógeno, concentrá-lo, também em pequena parte, mas também vem da botânica. É o alucinógeno, a partícula molecular da química da botânica chamada alucinógeno.
Isso tem na maconha, tem no cipó, tem no cogumelo, tem em vários, tem na heroína. Então, muitas ervas da botânica, ela tem o fator alucinógeno. E esse fator é subtraído. Então, isso é um alucinógeno. Alucinógeno é oposto das drogas paralisantes. A droga paralisante, como um antidepressivo, como um anti-ansiolítico, ele age no córtex frontal. O alucinógeno, ele deixa o córtex frontal existente, mas quebra todas as barreiras de acesso ao inconsciente. Ele abre essa avenida. Ele vai lá para o teu inconsciente direto. Ele tira a função do cérebro recente. Ele vai só para o cérebro primitivo e lá acontecem as informações. Ok? Então, ele é droga? Ao nosso ver, tudo que é ministrado por você sem a receita do médico, eu não recomendo. Então, a nossa informação nem é que é droga, que não é droga. A nossa informação é, o médico foi lá, fez uma receita que você deve tomar ayahuasca porque faz bem para a tua saúde, e ele colocou o CRM dele lá, tá vendo? Para nós, está tudo certo. Ok? Fora isso, nada. Ok? Aqueles que precisam de algum medicamento, vão no médico. Isso serve para o Douglas, porque ele odeia médico. Ok? Então, isso serve para o médium também. O médico receitou, nós não falamos nada. A partir que o médico receitou e assinou, perante a lei de Deus, está valendo. Ok? Tudo que é fora da medicina, tem cada coisa. Ok? E com relação à indústria farmacológica, todo tipo de remédio que vocês usam, aí pega um remédio que melhor o fio, ataca o estômago, ataca o rim, vira aquela confusão de a pessoa chegar com a idade avançada, tem que tomar 15 remédios. Sim. E não pulou nada, só acumulou um monte de remédio com relação à indústria. Porque hoje a venda de remédio é para qualquer coisa, enfim, remédio, né? Sendo que tem terapias também que às vezes resolvem problemas que a pessoa não precisa tomar aquele monte de remédio. E aí, então, vocês são a favor dessa indústria do farmacológico que engana as pessoas, que faz ela tomar um monte de remédio e às vezes não é a favor de uma terapia, por exemplo, É interessante a tua pergunta. Nós não somos a favor da indústria farmacêutica. Não, nós somos a favor da ministração do médico. Porque o médico, por hipótese, por teoria, por verdade, ele ficou 5 a 6 anos na faculdade, 2 a 3 anos na residência, para se ter a capacidade de ministrar o medicamento. Ponto. Então, a partir do momento que Deus permite o avanço da ciência e da medicina, ao ponto que dá informação sucinta a todos aqueles que estão ministrando a medicina, nós não podemos ser contra a ciência. Seríamos contra aquilo que Deus permitiu. Deus permitiu a ciência da medicina. Se opor ao que o médico ministra é se opor à ciência. E nós não fazemos isso. E nem o Espiritismo faz isso. Pergunta de Kardec aos espíritos. Quando o Espiritismo e a ciência não conversarem, quem eu devo escutar, o Espiritismo ou a ciência? E os espíritos de verdade diz, taxativamente, quando a ciência e o Espiritismo não convergirem, o espírita fica com a ciência. Então, se eu aqui como espírito vier a falar para vocês que quando o médico te receitou um medicamento, mesmo eu sabendo que aquele medicamento não é o melhor para você naquele momento, eu não posso falar que esse remédio não é para você, porque está sobre a lei divina. Está sobre a proteção da lei divina, que é a ciência. Nós não podemos dispor da ciência. Em nenhum momento falamos sobre a indústria farmacêutica. Pelo contrário, quando nós percebemos que o irmão encarnado está com o medicamento trocado, que está com o medicamento errado, nós nos aportamos à casa de vocês. Todos vocês, aqueles que entram aqui constantemente para os estudos, todos vocês, ao adentrarem, já estão sendo assistidos. E ao assistidos, os amigos espirituais de vocês vieram juntos. E já falaram, olha, eu preciso de ajuda para esse irmão meu. Ele está tomando esse medicamento está fazendo mal a ele. Vocês podem nos auxiliar? Nós vamos à casa de vocês, analisamos o caso e colocamos a vocês, durante o sono, a informação para que vocês busquem outro médico para levar aquela receita para trocar o medicamento. Isso nós fazemos. Mas nunca, através de médium ou de espírito algum, vocês devem trocar o seu medicamento. Apenas pela medicina. Isso é ser a ciência. Nunca verão de nossa parte. Outros centros, outros terreiros, outros médiuns, outros espíritos podem fazer? Podem, é livre, faz o que quer. Fazendo isso aqui, estaremos contra o espiritismo e contra Deus. Porque se não fosse a medicina, a criação de Deus, não existiria. O fato simples dela existir é porque Deus permite. Então não teria por que ela existir se não fosse para usá-la ou respeitá-la. Ponto. Assim sendo, o que nós agimos é intuindo vocês a mudarem de médico,
intuindo vocês a procurar o mesmo médico, falar que o efeito colateral daquele não está bom. E assim, o médico por si só, por intuição também, nossa ou de outros espíritos, ministra um outro medicamento, mas por receita. Isso é o que acontece constantemente, diariamente, todos os dias dessa casa. De segunda a sábado, em todos os atendimentos, todos os consulentes que adentram aqui, trazem para consigo os seus assistentes, os seus espíritos guardiões, a sua família espiritual, que narram e relatam: o meu irmão encarnado está precisando desse apoio. Ele tem merecimento? Então agimos nós perante ao Celeste para poder fazer com que a tua intuição seja refrescorada e você busque a mudança, ou até parar. Você tem a intuição de parar aquele medicamento e para. A automedicação, quando vocês entram aqui e estão automedicados, nós intuímos vocês a parar, e aí vocês vão parando. Correto? Então, é este o ponto de vista, é esta a lei que rege esta casa. Não posso falar por outras casas, mas posso falar por nós espíritos desta casa. Assim sendo, não endossamos a indústria farmacêutica, porque, em verdade, eu te digo, a indústria farmacêutica é mais antiga do que a medicina do homem. Concorda com esse dado? A botânica, os curandeiros existem muito antes de ter uma faculdade de medicina, muito antes de ter a ciência que estuda o corpo humano. O curandeiro, os benzedores, os pajés, cada religião, cada região, cada povo com sua crença, existia um médium que conhecia e dominava a botânica e lá fazia uso da farmácia, da farmacologia, ou seja, o uso da botânica para curar os corpos. Então a indústria farmacêutica ela é antiguíssima. Os boticários, as farmácias da antiguidade, isso é muito mais antigo do que a própria ciência da medicina. Por isso que Deus permitiu que viesse o médico com título de médico, com ensinamento de médico, para combater a indústria do medicamento. Então os médicos hoje, eles têm mais poder do que a indústria farmacêutica. Por isso que a indústria farmacêutica corrompe os médicos. Eles perceberam o poder que o médico tem. Então, a indústria farmacêutica ela não entra mais na tua casa no comercial da televisão. Ela faz reunião, paga para os médicos viagens, cursos, dão presentes para corromper o médico a administrar determinado medicamento. Porque a medicina como é a ferramenta que vai destruir a indústria farmacêutica. O médico tem o poder, a indústria farmacêutica não. O poder da indústria farmacêutica é da negligência nossa de encarnado. Que qualquer dorzinha corre para o banheiro e pega um remédio. O medicamento de alto custo ministrado pelo médico é corrupção. O médico tem que ser livre e idôneo para prescrever aquilo que ele estudou e entende como melhor por estudos. Por isso que a ciência da medicina foi criada, para destruir a indústria farmacêutica. Então, os médicos tomaram muita relevância, ao qual a indústria farmacêutica já percebeu que não pode ter os médicos como inimigo. Eles estão corrompendo os médicos, como a gente faz há muitos milênios, diga-se de passagem. A gente faz isso há muitas vidas. Porém, haverá ruptura da própria ciência da medicina com a indústria farmacêutica num tempo oportuno, ao qual a indústria farmacêutica ruirá. Ruirá como? Pelas quebras de patentes. Isso já é um processo que está em vigor. Daqui a pouco cairá de 25 anos para 20, 15, e chegará ao ponto que a humanidade se reunirá e determinar que toda e qualquer patente da medicina ficará em 3 anos. Isso você acaba com a indústria farmacêutica como ela é hoje, levando medicamento a todos. Isso há de chegar num tempo oportuno, vindouro. Não é a hora ainda, porque se isso acontecer, essa indústria ainda é muito poderosa. Ela vai corromper e não vamos chegar em lugar nenhum. Isso é para gerações futuras. Então, a indústria farmacêutica já está no seu declínio, da sua ascensão ao declínio. Ela está hoje, pela previsão e provisão, há uns 300 anos à frente. Em 300 anos, nós espíritos temos a oportunidade de conversar com vocês para explicar que deve seguir o médico. Fora do médico, siga a tua fé. Ponto. Aí você pode falar, mas uma enxaqueca eu posso fazer terapia, eu posso fazer alguma coisa, eu posso mudar, tirar o medicamento e fazer alguma coisa. Em verdade, eu te digo, qualquer que seja a patologia tua, se você tiver a mente sã, o teu corpo não padece. Se não tiver patologia nenhuma e a tua mente estiver enferma, o teu corpo padece. Então 80% da enfermidade da humanidade é a mente, não é o corpo. Apenas 20% é patologia biológica. A terapia é um caminho. No entanto, que a terapia freudiana inicia juntamente com o espiritismo, na mesma região da Europa, no mesmo momento, tempo e espaço. O espiritismo e Freud não se entenderam por causa da vida após a morte. Freud se negou a esse entendimento. Porém,
eles se conversam muito. São duas forças que nasceram no mesmo tempo e espaço, na mesma região da Europa, no mesmo momento geográfico e cultural e calendário, no mesmo momento. As duas divergiram. O futuro é quando o espiritismo, a ciência e a psicanálise, a psicologia, conversarem e for uma só certeza. Qual é essa certeza? Quando a ciência identificar que 80% da doença corpórea, ela já sabe, ela só não faz isso porque é corrompida pela indústria da farmácia. A ciência já sabe disso e já tem números sucintos para isso. Quando a ciência aceitar que 80% da patologia é fruto da mente, quando a ciência identificar, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, identificar que desses 80%, 40% é da alma e precisa do religioso para fazer esse fechar de tratamento, tudo flui. Porém, se o encarnado tiver para si a ciência de que se ele cuidar bem da sua saúde, do que ele come, do que ele bebe, do que ele ingere, do que ele usa para si, ou deixa de usar, como cigarro, bebida alcoólica ou qualquer outro vício, se ele tiver essa ciência que tudo que degride o corpo dele é nefasto ao seu espírito, ele ir retirando, viver uma vida com cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do eu psíquico, cuidar da vaidade. A vaidade é importantíssima para o despertar da alma. O espírito que não é vaidoso para consigo, ele não vai ser feliz, porque ele tem que cuidar de si. Ser vaidoso para consigo é a sua higiene pessoal, é o seu trato, é o seu zelo para com o corpo, que é um presente de Deus. Como negligenciar? Então, esta vaidade, ela é necessária. Querer estar bem, querer cortar o cabelo, querer pintar a barba. O Douglas um dia me perguntou, tem problema eu pintar a barba? Eu disse não. Ele falou, porque Chico usava peruca? Eu falei, então, tá tudo certo, pode pintar a barba. Peruca talvez não fique legal, eu disse para o Douglas. Não sei. Talvez ele ponha uma peruca um dia para ver como é que fica. Então, esta vaidade, ela é importante, porque ela aciona a tua vontade de viver, a tua vontade de glorificar a Deus, o presente de estar encarnado, de agradecer ao Pai, o corpo, que é o maior presente que nós espíritos possamos receber. Então isso é muito importante neste contexto. Quando se muda o eu íntimo, não se precisa de medicamento para nada, a não ser por uma lesão, por um machucado, por algo que a ciência está aí. Ok? Uma dúvida há uma forma de utilizar a ayahuasca de uma forma segura? Porque eu mesmo conheço diversos casos, pessoas que eram várias químicas, pessoas que viviam sob depressão, que depois do uso da ayahuasca, eliminou essas dependências, eliminou aquela angústia, tristeza, aquilo eliminou da vida da pessoa. E há uma forma segura de utilizar essa forma de tratamento, porque existem muitos casos de pessoas que realmente, ou se eu posso dizer, se curaram pelo começo da vida da pessoa, mas que melhoraram muito de vida. Tem uma outra estrutura de vida depois de passar a utilizar essas, que eles chamam também de medicina, medicinas ancestrais. Muitas pessoas que se beneficiaram realmente. Tem assim uma forma saudável, talvez com acompanhamento do terapeuta, ou talvez uma dosagem, um dever tão prolongado. Existe uma forma segura de realmente trazer benefício para a pessoa sem ela se prejudicar ali com essa medicina, com essa forma. Sim. É preciso entender que para tirarmos um dependente da dependência, é preciso dar outra dependência. O dependente, ele é dependente não apenas quimicamente, ele é dependente psicologicamente. Na Santíssima Trindade, nada corrói o Espírito, porque o Espírito é a imagem e semelhança de Deus. Então, esse pilar da nossa Santíssima Trindade nunca será abalado, porque ele é Deus, é o DNA de Deus, é nosso Espírito. Então, ele não vai ser corrompido. Ele pode se tornar denso, mas nunca corrompido. Ali sempre estará a chama de Deus. Então, esse pilar nosso, ele é sagrado. Ele não se corrompe, ele se torna denso pelas nossas atitudes, mas ele não muta, ele não se transforma. O nosso psicológico e o biológico, ele é volátil. Ele reage segundo as nossas reações, segundo as nossas atitudes perante a vida, psicológica ou material. A dependência química, ela é um processo biológico e um processo psicológico. Quando ela se torna um processo químico, dependência química, significa que as toxinas da droga, ela está na sua corrente sanguínea. Então, ela estando na sua corrente sanguínea, ela sempre vai te deixar o desejo de lá ficar e lá permanecer. Porém, os seus glóbulos brancos começam a atacar essas toxinas, te gerando dor, desconforto, mal-estar, náusea, porque ele está agindo para proteger o inóspito das toxinas das drogas. Então, você tem várias sensações de
Processos realmente de limpeza química que o próprio corpo faz, porque o teu corpo é feito para te proteger. Então a eliminação dessas toxinas pela sudorese, pela urina, por outros processos, ela se faz quimicamente. Então se você ficar 10, 15 dias sem usar qualquer droga, o teu organismo vai eliminar ela, correto? Aí cai para o eu psicológico. O eu psicológico, ele vai buscar a felicidade causada pela droga. É onde as pessoas têm mais dificuldade. Então, quando você corrompe o eu psíquico, o psicológico, ao qual eu só consigo ser eu mesmo quando eu estou usando droga. A maconha é um processo clássico. A pessoa usa maconha para se sentir feliz, porque ela não consegue psicologicamente ter a felicidade no dia a dia. Ela não consegue a felicidade no seu trabalho, ela não consegue a felicidade no seu casamento. Ela não conseguindo a felicidade, ela se torna feliz quando ela, pela maconha, ela inibe o córtex frontal, abre a fronteira, a avenida para acionar o inconsciente, e a tua vida do inconsciente, você era um hippie. Não tinha preocupação com nada, era tudo zen, era felicidade. Você acionou a tua vida passada e lá você fica usando a maconha para acessar a sua vida passada, ao qual você tinha uma boa vida. Quando você usa maconha e a tua vida passada não é boa, você nunca mais experimenta maconha. Você abre a conexão. Foi para a vida passada, lá você trabalhava igual um camelo, tu para, não uso mais isso. Entenderam a relação? A maconha, ela anula o teu córtex frontal racional, ela vai direto para a tua vida passada. Lá tu era escravo, tu nunca mais põe maconha na boca. Você fala, que vibe é essa? Eu não quero mais isso. Percebe? É o que encontra na porta do lado de lá, te faz dependente ou não. Se você usou a maconha, acessou a vida passada, e lá era, nossa, nem trabalhava, nossa, como eu era rico, nossa, todo mundo me servia, acabou, você vai ficar viciado nisso. Porque você abriu a vida passada e lá era melhor que essa. Então, aquele momento ao qual a avenida da mediunidade está aberta, o véu do esquecimento está aberto por um pouco, ela aciona a vida e você fica feliz. Por isso que a maconha dura pouco, porque ela não tem tanto poder para deixar o véu do esquecimento aberto. Então, você vai, emerge, fica ali 10, 15 minutos, o véu do esquecimento vem e fecha. Aí passa. Aí você usa mais. Aí você usa mais. Você usa mais para ficar abrindo e fechando a janela do inconsciente, acionando a vida passada. Então, como você foi na vida passada, define muito se você usa muita droga, muita maconha ou não. Então, a maconha é literalmente isso. Abriu a janela, é bom, você fica na maconha. Abriu a janela, é ruim, você fecha, nunca mais quer maconha. Correto? Essa é a maconha. Isso é o alucinógeno. Aí, quando você sintetiza isso, pega o alucinógeno e condensa, abre uma janela muito grande e você fica muito tempo do lado de lá, é a festa rave com as drogas sintéticas. Você toma ou ingere e abre e fica muito tempo lá. Se você tomou uma droga sintética e tua vida passada foi de servidão, foi de trabalho, você nunca mais bebe droga sintética. Por isso tem pessoas que usam e não gostam, e tem pessoas que usam e lá ficam. Porque lá é mais gostoso do que a vida presente. É mais legal ficar naquela vida do que assumir a responsabilidade nessa. Então você fica dependente quimicamente num processo psicológico da vida passada. E isso a longo prazo faz com que você passe a não ter responsabilidade sobre essa, comece a deixar os afazeres dessa vida para lado e comece a se prejudicar nessa vida. E cada vez mais buscando o alucinógeno para ficar naquela vida que era melhor do que essa. Essa é a relação das drogas alucinógenas. Ponto. Se eu tenho uma dependência química, o próprio corpo expele. Pelo suor, pela urina, ele vai expelir a química. Quando eu tenho uma dependência psicológica, eu preciso de uma outra dependência. Então, se eu estou no crack e vou para o ayahuasca, qual que é o menos doloso? Ayahuasca? E qual que é o efeito? O mesmo. A ayahuasca me leva para a vida passada, que lá eu era melhor, então eu vou ser feliz. A ayahuasca é muito forte, então ele me deixa em transe muito tempo. 15, 20, 30, 40 minutos, depende do tanto que eu bebo. Ou depende da porcentagem alucinógena daquele chá. Ou daquela substância, porque nem sempre é só o chá. Tem algumas outras crenças que é outro processo. Quanto mais forte, mais tempo eu abro a cortina e lá fico. Então, quando eu pego um dependente químico e troco o acesso dele àquilo que te faz felicidade, ele para de usar crack e usa alucinógeno. E usa ayahuasca. Aí se você me perguntar, isso é benéfico? Está matando menos o corpo. Por quê? Fisicamente, espiritualmente é o mesmo acesso. Porém, processo biológico, ele é menor. O crack, ele destrói o teu corpo. A ayahuasca não. A ayahuasca só te faz ficar naquela. Então, entre um e o outro, vamos pôr todo mundo no ayahuasca. Correto? Porém, não se resolve a dependência psicológica. Você vai tirar o crack e vai colocar a ayahuasca. Vai chegar uma hora que o teu corpo é feito para te proteger. 100%. Quando você começa a frequentar a ayahuasca, os 2 primeiros anos é de muita intensidade. O 3º ano perde a força, porque o teu corpo criou mecanismos para reagir às toxinas. Então, o alucinógeno não vai mais fazer efeito. Se você é um dependente químico e está na ayahuasca para compensar o crack, 2 anos depois você vai perceber que a ayahuasca não te dá o mesmo barato. Aí você vai falar, será que se eu misturar a ayahuasca com crack fica bom? Aí você percebe que fica. Aí você fica dependente da ayahuasca, do crack, aí
porque você está dependente psicologicamente. Então, o processo da recuperação da dependência química é corpo, mente e espírito. A religião como base do espírito, o psicológico como base do o psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa, qualquer terapia psicológica, e o médico. Se resolve a dependência química tomando remédio para inibir os neurônios que captam a excitação das dependências químicas. Se coloca o psicológico para tratar por que eu criei uma dependência psíquica da droga e o espiritual para fazer isso que eu estou te falando. Você usa a droga para ver a tua vida passada. Ah, por que tem pessoa que usa droga e não gosta? Porque a vida passada era de muito trabalho. Não era bom, não. Aí você faz uma análise. A vida passada era muito pior, então deixa eu ficar nessa. Por isso tem pessoas que não usam. Experimentam e não gostam. As pessoas que usam e gostam da vida passada ficam presas lá. Essa é a relação. E vem o espiritual para dar alicerce espiritual, físico, dar alicerce para as duas outras ciências. Esse é o processo de libertação da dependência química. Qualquer outro é troca. Quando eu disse a vocês, aquele que faz a cirurgia bariátrica para conter a compulsão, para a inclinação da alimentação e emagrece, ele troca o vício da comida para o vício da bebida, o vício sexual. É uma troca, porque ele não consegue tirar a dependência psicológica. Esse é o processo. Esse é o mais difícil, porque a castração química é fácil. Existem inúmeros remédios que fazem a castração química. Você pega um dependente químico, faz ele beber 2 comprimidinhos por dia, nunca mais ele coloca nada na boca. Só que se você não trabalhar o psicológico dele, ele vai lá e usa droga. Percebe? É isso. Então, não existe uma forma adequada a usar a ayahuasca, porque o agente psíquico que ela age é o mesmo da maconha, é o mesmo da heroína, é o mesmo de todas as drogas. Ele inibe, imputa o córtex frontal da racionalidade, porque assim, sem consciência racional, tu usar droga porque tu quer realmente, tem alguma coisa errada. Porque sabedor que aquilo destrói o teu corpo, o teu bioma, que é algo sagrado para Deus e você não usa. Então ele entorpece, ele literalmente entorpece, criando uma dependência psicológica. A dependência psicológica, ela te lança a dependência química de corpo e alma. Ok? O processo Aí você me fala, então não tem salvação? Sim, tem salvação. A droga, a dependência química é muito, muito, muito antiga. Desde nossas primeiras reencarnações em reinos primitivos ainda. Lá na Terra, quando essa era primitiva. Desde o primeiro dia que caiu um fruto da árvore, ele apodreceu e ali ele fermentou, e a gente foi lá, experimentou e ficou no barato. Ali começou a droga. Isso é desde nós, na época da caverna. Então a droga nos acompanha há tanto tempo. E sabe Deus que castrar a humanidade de um dia para a noite desses vícios milenares iria causar um rebento, iria causar um caos. Então existe um processo que está em vigor, que no mundo de regeneração não ficarás os espíritos que ainda são frágeis para os usos da química. Então, há milênio e meio à frente, praticamente, os espíritos que forem frágeis ao uso da química vão ser levados para outro mundo. E a Terra vai ficar aqueles que já conseguiram se libertar da dependência química. Ok? Assim funciona. Olha como é interessante. Se eu disse a vocês que quando nós usamos uma droga alucinógena, a gente vai para a vida passada, e a vida passada é melhor que essa, a gente prefere ficar lá, porque é um momento de felicidade, é isso que gera a dependência do alucinógeno, correto? Qual que é a tua obrigação? Fazer dessa a sua melhor vida. É a tua missão. Essa vida tem que ser melhor que a da outra, ao ponto de que se você usar qualquer coisa para visitar a outra, você fala, não, eu prefiro essa. Quando você preferir essa, você não precisa de mais alucinógeno. Então, como que é esse processo? Quando o encarnado assumir responsabilidades e fazer dessa vida melhor que a outra. E a outra melhor que essa, e a outra melhor que aquela. Aí a gente cai naquele ditado, Senhor, fazei com que eu seja melhor hoje do que ontem, e amanhã do que eu sou hoje. Se eu fizer isso diariamente, consequentemente, a minha vida futura vai ser melhor que essa. E quando eu usar um alucinógeno, eu vou falar, não, é melhor aqui. Aquilo vai me fazer mal, eu vou ficar lá. Percebe? Se eu, por escolhas, fazer a minha vida presente hoje ruim, porque eu escolhi ser ruim, visitar aquela vida me faz bem, então eu vou ficar viciado. Não sei te falar agora, mas alguns estudos, pelo menos que eu tenho buscado, fala que a ayahuasca não é um alucinógeno, é enteógeno. Só que eu não vou saber fazer a diferenciação entre enteógeno para um alucinógeno. Ok. Eles falam que a ayahuasca não é um alucinógeno, é um enteógeno. Só que eu não vou saber fazer a correlação. A correlação do que é um enteógeno. Aí eu te faço um desafio. Procure na internet o processo químico, as moléculas do ayahuasca e as moléculas químicas de qualquer alucinógeno. Quando você decifra, não é o DNA, mas é o bioma
a categoria de substâncias da ayahuasca, você vai encontrar o fator alucinógeno. Então, os cientistas da humanidade que defendem a ayahuasca, eles podem defender o que fizer. A hora que você coloca na ciência e decifra o código genoma da ayahuasca, você vai encontrar o fator alucinógeno. Então, falar que não é um alucinógeno, é um endorógeno, é qualquer coisa que é uma palavra inventada. Porque o processo molecular existe o alucinógeno. No processo, e isso é biológico, é inconteste. A partir do momento que eu levo para a ciência e mando fazer o mapeamento molecular daquela substância, e lá está os extratos alucinógenos, tem alucinógeno. Vamos partir da maconha. A maconha, existe o alucinógeno da maconha, e a cannabis não é o alucinógeno. A cannabis da maconha é uma substância curandeira da maconha. Então, tira-se da maconha o canabidiol, trata ele, separa e elimina tudo que é alucinógeno, que são outros radicais livres. Retira, e aí temos a cannabis. E interessante, isso não é fumado, isso é um comprimido. Então você não vai comprar a cannabis para cura e fumar ela. Você não vai tirar o fator alucinógeno. Isso é sintetizado em comprimido. Então você tem a cartela, você toma o comprimido e os fatores da cannabis, que é da botânica, que é o estudo e a separação do que é benefício daquilo para a cura de corpo, para enfermidades. Ela age como morfina para o cérebro, ok? Isso é uma coisa. Ela com alucinógeno, aí vai embora, então é outra história, ok? Então, para a tua pergunta, você mesmo pesquisa. Pesquisa o mapa, o genoma, aí vai ter o fator alucinógeno. Ah, mas ele não é tão forte quanto a maconha. Mas ele está lá. Ele não é forte por quem prepara. Então, exato. E eles estão corretos. Eles estão corretos. Porém, quando você processa a maconha, você vai processando ela, processa. Quando você faz o ayahuasca, você pega só uma casquinha. Então, esse 0,002 está potencializado no tanto que você coloca. Então, está na ação humana. Então, realmente, e em estudos você vai encontrar, na porção tal, perante a porção da maconha, ele é menor, então não pode ser considerado alucinógeno. Não. E quem faz ele? E o modo de preparar? E o processo químico para preparar aquilo que condensa e aglutina as células alucinógenas? Percebe? Exato. Então, se você pegar e mascar o cipó, não vai acontecer nada contigo. Nada. Agora, se você fermentar, se você começar a subtrair, deixar emulsificação, deixar a água evaporar e ficar o substrato, a condensa. Isso que eu não estou falando, que quando você faz um ritual ayahuasca, você traz os espíritos deste ritual, que são os espíritos xamânicos dos índios antigos, para estar lá. Então, além do processo alucinógeno, você tem todo um aparato espiritual. É você emergir numa tribo indígena de 1000 anos atrás. Isso é um ritual ayahuasca. Então, espiritualmente, você está numa tribo indígena de 1000 anos. Está todo controlado por índios. Correto? Mas tirar o fator alucinógeno é lutar contra a ciência. Aí não pode. Se você pegar lá a composição, tem o alucinógeno. Mas é pouco, mas você condensa, vira muito. Correto? Sim. Vamos lá e depois voltamos. Vocês nem perguntaram, mas já são quase 2 horas. Sim. Sim. Traz alguém de outro lugar, que não é apenas aquele lugar que Exato. É interessante a tua narrativa porque é isso mesmo que acontece. Eu vou trazer para vocês, mas eu quero deixar bem claro que estamos em 1915, ao qual o politicamente correto não existia. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, que era um médico, ok? Que ele era médico e ele ministrava. Então, estamos nessa realidade.
porque eu vou falar para vocês o que ele receitava para pessoas nesse quadro, ao qual a dor de si é tão profundo, que não consegue enxergar a porta que está em sua frente. Correto? Dr. Bezerra de Menezes, encarnado, médico, quando desfrontava ou estava de frente com um caso desse, na receita dele, com a assinatura dele, estava assim: 7 dias de estágio no hospital psíquico. Não era remédio. Era estágio obrigatório. Por quê? É sabido que nós só damos valor à nossa dor quando nós vemos que a dor do outro é muito maior do que a nossa. Este é um gatilho de despertar. Este é um gatilho natural de autodefesa. Eu vivencio a minha dor porque meu orgulho é tamanho que eu não consigo ver além do meu umbigo. E quando eu estou no contato com o outro que sofre, eu passo a fazer uma reminiscência de mim mesmo, uma reflexão dos meus atos, e passa a minha dor ser pequena. Então eu encontro ferramentas para lidar melhor com a minha dor e o meu sofrimento. Se o médico fizer isso hoje, ele vai preso. Por isso que eu quis bem direcionar o tempo e espaço, para que isso não seja uma verdade hoje, porque hoje é proibido fazer isso. O médico é processado, ele perde a sua licença de ministrar a medicina. Mas isso era ministrado por Dr. Bezerra de Menezes. 7 dias de estágio compulsório no hospital. E eu falo hospital psiquiátrico, mas não é do século XX, não é o de hoje, não. É bem diferente. É uma outra realidade. Então, por muito, quando nós fazemos algum atendimento, nós procuramos mostrar ao encarnado que a dor dele é doída e que nós convalescemos da dor dele por compaixão. Mas se ele conseguir abrir o foco dele e olhar, às vezes, o que está sofrendo do seu lado, ele começa a rever a dor dele como diferente. Um atendimento há pouco tempo. Encontramos um encarnado completamente desesperado. Ele estava com um processo financeiro muito corroído, com muitas dificuldades. A filha tentando passar no vestibular, e ele completamente desequilibrado, ao qual que a dor dele trouxe a ele um sufocamento. E trouxe para ele um monte de espíritos que se valeram da dor dele e começaram a tentar matá-lo. E ele estava com a ideia de tirar a sua vida. O que nós fizemos no atendimento foi, deixamos ele colocar para fora a dor dele e mostramos que a dor dele estava prejudicando a filha. Ele tanto ali estava pedindo para a filha passar no vestibular e a filha estava tão preocupada com o estado de saúde dele que ela era incapaz de estudar. E quando ele percebeu que ele estava sendo o maior prejudicial para a filha que ele tanto ama, ele começou a mudar. Ele se pôs fora da dor dele e começou a analisar de fora. Percebe? Isso foi um passe de mágica? Não, porque daqui a pouco ele se perdeu de novo. Mas aí fomos de novo, aí fomos puxando, aí a gente vai acompanhando para que mude. Quando nós mergulhamos na nossa dor e acreditamos que essa é a dor mais profunda do mundo e não conseguimos sair dela, é porque o nosso orgulho é o nosso maior inimigo. E para combater o nosso orgulho, vai para o manicômio. Não precisa 7 dias, não. Não suportais 2 horas. Você sai de lá chorando e se arrependendo de todas as lamentações que tu fez da tua vida. Agradecendo e se põe a prosperar. A caridade é o processo seguinte. Você não sai da tua dor e faz caridade, porque você vai fazer isso com rancor. Você só faz caridade depois que você consegue entender que a tua dor ela é menor do que a dor do outro. Então qual é esse processo? Vai para o hospital? Eu digo a vocês, nós adoramos, quando estamos encarnados, a ficar julgando a religião alheia, o estandarte alheio, correto? E acreditamos que ser espírita é um ser já, sou espírita, nossa, estou mais perto de Deus. Engana-se. E eu digo a vocês e faço uma pergunta. Quem vocês acham que estão agora, nesse momento, nos hospitais? Tem algum espírita lá? Nenhum. O espírita está lendo o livro, estudando, angariando, mas não está lá fora. Nos hospitais você vai encontrar católico, você vai encontrar massivamente evangélico. Massivamente evangélico. Se você sair para presídio, você não vai encontrar católico. E nem espírita. Espírita ir para a porta de cadeia? Não, o espírita cuida de espírito. Quem que está nos presídios resgatando os nossos irmãos? A evangélica. Então, como é que pode abrir a boca para falar da religião alheia, sendo que a gente não faz a nossa própria obra? Percebe? Quem está na linha de frente, quem está lá buscando os irmãos combalidos, não é os espíritas. O espírita está todo atrás de livro e das reuniões mediúnicas para salvar espírito. Isso é aquilo que mais a gente combate aqui nessa casa. O espírita, ele é capacitado para cuidar de encarnado, antes que o encarnado vire espírito.
Antes que o espírita precise buscar o encarnado que se matou no umbral. A missão do espírita é cuidar do encarnado, porque ele tem a capacidade, por estar mediunizado, por estar sob a presença do espírito, falar, preste atenção naquele ali que ele está tentando se matar, chega perto dele e assiste ele de perto, chama ele para casa, traga ele para dentro da casa, convide ele para os trabalhos. Ser espírita é pegar quem está combalido na vida, pensando em tirar a sua vida, e trazer para dentro do espiritismo. E não para aprisioná-lo aqui. Quando passar o momento de temor, ele voa. Vai ser evangélico, vai ser umbandista, vai ser o que ele quiser. O ser espírita é estar com os canais mediúnicos atentos para resgatar almas que estão pensando em tirar a sua vida. Percebe? Ser espírita não é ficar nas reuniões mediúnicas tentando salvar espírito. Faz parte do aprendizado do encarnado, não do trabalho da casa. O trabalho da casa não se resume em ficar trazendo psicografia e ficar fazendo resgate de espírito, desobsessão. O trabalho da casa se resume em ter todos os trabalhos, para que a gente tenha o máximo de portas abertas para pegar quem está lá fora com precipitação de tirar a sua vida. E traz aqui para dentro. Se nós, espíritos, ou nós, trabalhadores da casa, não estivermos atentos a isso, nós vamos resgatar ele depois que ele se matou. Lembra daquele trabalhador daqui que tirou a sua vida? Não pode. Um trabalhador da casa espírita não pode tirar a sua vida. Significa que a casa espírita não cumpriu o papel dela? De acolher aquela alma, de dar amor a ela, de dar carinho a ela, de trazer ela para perto, de mostrar a ela que ela é amada. Pode não ser lá fora, mas a hora que ela entrou aqui dentro, ela vai ser respeitada, ela vai ser amada e vai ser abraçada, vai ser recebida e acolhida. Uma casa espírita não pode perder um espírito encarnado, nem para depressão e nem para o suicídio. Ela não cumpriu o papel dela. Se a casa espírita perdeu um de seus trabalhadores ou um de seus consulentes para o suicídio, ela não cumpriu o papel dela como deveria. Ela deve redobrar a atenção dela. Ela deve aumentar o alcance dos trabalhos para abraçar todos o máximo de trabalho possível. De todos os tipos. Eu já disse a vocês, se alguém quiser falar assim, eu sou professora de dança, posso dar aula de dança? Está aberta a casa. Pode dar aula de dança. De graça. Sem nenhum centavo. A casa abre as portas. Porque não se trata de espírito. Se trata de cuidar da mente, cuidar do corpo e cuidar da alma. Se não for tudo, não é nada. Ok? Assim funciona. E para esses irmãos em dor, mais fácil o choque anímico. Vê uma dor, espia uma dor mais doída que a tua. Vai lá e enfrenta a tua dor. Percebe? Aí você vê que a tua dor é muito pequena. Ok? Só para encerrarmos, depois vamos ver a pergunta do Paulo e ver se dá tempo para responder. Um dia, uma consulente, ela era de outra religião, e veio para o Douglas e ele foi atender a ela. Fora da casa, porque a religião dela é do Antigo Testamento e não aceita espírito. Mesmo porque no Antigo Testamento é proibido conversar com espíritos. Então não entra na mente dela. Porém, na dor e do sofrimento dela, ela pediu ajuda ao Douglas. E o Douglas nos fez uma pergunta. Joseph, como que eu vou conseguir atender ela? A dor que ela está passando me foge completamente de qualquer entendimento. Eu não consigo entender a dor dela. Como que eu vou poder ajudar ela? Eu disse a ele, tu já estás ajudando, simplesmente em atendê-la fora da casa, porque ela religiosamente não vai aceitar. A dor desta mulher foi de ter enterrado um filho de 4 anos e um de 3 anos degolado pelo marido. Percebe? E quando Douglas saiu daquele atendimento que nós ministramos, o atendimento, ele saiu dali falando, a minha dor não é nada. Percebe? Quando nós nos dispomos a trabalhar na casa espírita, nós estamos recebendo as pessoas lá de fora. E quando, no contexto de cordialidade, de recebimento, de acolhimento, nós sabemos da história dela, a gente para e pensa, a minha dor não é nada. Então a maior benéfice que um trabalhador da casa espírita tem é saber de que a dor que trouxe ele para aqui é pequena demais. Percebe? Assim é com o médico também. O médico, quando chega no hospital, enfrenta tudo aquilo que ele enfrenta diariamente e chega na casa dele, ele só tem que ajoelhar e agradecer a Deus. Ele não pode reclamar de nada. De nada. Percebe? Assim funciona. Por muito, isso chama-se choque anímico. É o confrontamento da nossa pequena realidade utópica com uma realidade um pouco maior. E quando temos essa percepção, nos choca. Quando nos choca, aciona a alavanca da modificação. Do arrependimento. Percebe? Aí depois entra a caridade. Mas sem o choque, não desperta. Precisa chocar. Precisa entrar em contato, ver e reconhecer.
A caridade faz isso. Quando você se desprende a fazer a caridade, você precisa de passar por uma história para rever a sua. Aí alguém te procura com uma história que você fala, Senhor, estou reclamando de barriga cheia. Deixa eu mudar as minhas condutas aqui. Percebe? Assim funciona. Ok? Paulo, vamos ver a pergunta para ver se eu conseguirei responder em 3 minutos e 30. Boa noite. Situando o Alcorão e o Torá, né? Sim. Existiram bem antes de Cristo. As Bíblias que foram lançadas depois que Cristo nasceu, cada religião, cada doutrina, colheu informações e modificou algumas coisas conforme a sua necessidade. Sim. Conforme aquilo que achava. Norma, por exemplo, alguns evangélicos, né? Eu digo assim, perante a ótica espírita, essas modificações que seriam blasfêmias, haja visto que nós estamos deturpando muitas palavras em função daquilo que nós professamos e não daquilo que o mestre falou. É cabível? Nem sim e nem não. Porém, tentarei passar um pincel apenas por cima, superficial, e depois podemos mergulhar nas escrituras antigas e sagradas. Ao tempo de que o Antigo Testamento data de Moisés, 1650 anos antes, 1450, depende dos estudos e do calendário greco-romano a ser utilizado. Então, estamos a 16 séculos antes de Cristo. Então, de 16 séculos antes de Cristo, de Moisés até Cristo, Moisés e todos aqueles que antecederam ele, Elias, João e etc. Aí você pega esse resumo é o Antigo Testamento. A Torá, ela é o Antigo Testamento. Então, quando pegamos a Bíblia Católica e pegamos o Antigo Testamento, é a Torá. Porém, com 2000 anos à frente. Então, se você tem 2000 anos à frente da história que lá está escrita, você tem uma cognição, você tem uma visão. Então, não foi modificado ao bel prazer, foi modificado segundo ao entendimento. Ponto. Agora, 400 anos da escrita da Bíblia Sagrada até hoje, quando lemos o Antigo Testamento, temos uma outra compreensão. E se formos buscar a Torá e escrever uma nova Bíblia, vai ser uma Bíblia completamente diferente da Bíblia escrita há 400 anos. Porque cognitivamente, sensorialmente e experiências de vida nos somou para termos outra percepção. Então, toda a Escritura ela é sagrada quando ela envolve fé. E ela escrita em determinado tempo, ela abre margens para interpretação. Essa interpretação não significa do que é certo ou errado, e sim do conteúdo que o Espírito tem. É a mesma coisa, se você lê um livro com 10 anos e você vai ler um livro com 40 anos, a tua percepção da mesma obra é diferente. Não mudou o livro, mudou você. Se nesses 3.600 anos, desde Moisés até aqui, o que mudou? O livro é o mesmo, mas mudou o Espírito. O Espírito tem muito mais informação. Então você entrando em contato com o Antigo Testamento hoje, escreveria uma nova Bíblia. O que difere o Espiritismo, ele é uma releitura. O Evangelho segundo o Espiritismo é apenas uma pincelada no Evangelho de Jesus com uma linguagem contemporânea. O que somos nós no dia de hoje? O Espiritismo foi escrito em 1854, a primeira obra. Nós estamos em 2026. Se eu falar com vocês da mesma linguagem de 1854, vai todo mundo embora. Eu tenho que trazer ao contemporâneo as explicações. O que é, senão, a obra kardeciana, senão a Bíblia Católica, mais contemporâneo. A Bíblia Católica, senão o Alcorão, mais contemporâneo. E assim, antes do Alcorão, as escrituras egípcias, traduzidas e transformadas no Alcorão. Porque quando você pinça todo o Antigo Testamento e vai além, 10.000 anos antes, isso muito além de Moisés, muito além vamos ali para os egípcios e vamos traduzir exatamente as mesmas histórias. O dilúvio narrado está escrito no Egito Antigo de 10.000 anos atrás. Ele é apenas uma releitura. Então, toda a literatura é uma releitura de alguma coisa já escrita, segundo a visão daquele tempo e espaço. O Espiritismo é a visão mais contemporânea que temos hoje. Por isso que separa religiões do Antigo Testamento, que não aceitam Jesus como Messias, e sim como mais um profeta, e a vida segue com outros profetas. Existe a religião que há a ruptura do nascimento de Jesus, e vem como Jesus Messias, que é a Igreja Católica e os cristãos em grande maioria. E temos o espírita, que aceita Jesus como Messias, o Antigo Testamento como um manual de consulta e a obra moral. Pegamos a obra moral de Jesus, damos a responsabilidade dos espíritos de assumir a sua essência e segue em frente. Isso hoje, se fôssemos escrever um novo livro, seria um livro escrito hoje, com a linguagem de hoje. O Alcorão foi um livro escrito há 600 anos, 500 anos antes de Cristo. A Bíblia foi escrita há 400 anos antes de Cristo. O Pentateuco Espírita foi escrito há 18 séculos depois de Cristo, e hoje conversamos com a linguagem de hoje.
Percebe? Se fôssemos fazer um Pentateuco, seria com um monte de linguagem conhecidas hoje. Sim. Não? Se você pegar aquela Bíblia de Mormon, não tem nada contra Mormon, certo? Sim. Se você pegar a Bíblia de Mormon, eles têm passagens bíblicas. Sim, todas. Uma interpretação não. Exatamente. Ou seja, eles interpretaram Sim. para que ficasse confortável para eles. Ou seja, tiraram o sentido intrínseco da palavra X e passaram para Y, justamente para que se adaptasse àquilo que o fundador dessa religião, então assim, falava. Você sabe quem foi o fundador dessa religião, como ele chamava? Joseph. É uma seita, não é uma religião. É uma seita. Isso. É uma doutrina. Ok? Ele chama Joseph. Prefiro. Isso. O que eu trago a você é que, quando os mormons nasceram com essa crença, os Estados Unidos estavam com uma escassez de homens, porque eles estavam guerrilhando entre os indígenas. Era uma guerra, digamos assim, uma guerra regional, uma guerra entre norte e sul. E todas as guerras, quem morre é homem, correto? Então, existia nos Estados Unidos uma escassez de homem, porque estavam todos mortos. Eram escravos contra os brancos na guerra, na independência, e aquilo foi tomado em guerra de norte a sul, de leste a oeste. E todos eram homens. Ao ponto que alguns religiosos, estudiosos do Antigo Testamento, perceberam que não tinha mais homem na congregação. Não tinha mais homem, porque estavam todos na guerra. 1800 e pouquinho, ok? Antes da abolição dos escravos. Não tinha mais homem. Aí, com essa percepção, eles foram buscar Moisés no Antigo Testamento, ou foram buscar a Torá, correto? E lá diz que um homem pode ter várias mulheres, e a mulher é pecadora se ela for atraente a outros homens. Ele trouxe esse ensinamento, viu a população dele, que era apenas mulher, por causa da guerra, e fez a base da religião mórmon o homem com muitas mulheres. Essa é a base do mórmon. Aí você me diz, isso é errado? Foi o que salvou os Estados Unidos. Porque se não fosse essa crença mórmon a nascer como uma ideologia, uma religião, buscando antigamente essa base, não tinha acabado com os Estados Unidos. Não tinha mais nascimento. Então, um homem mórmon engravidava 20 mulheres. Foi essa a eclosão populacional americana. O que tem de errado? Cultura, tempo, espaço, busca no Antigo Testamento para ver como salva a população. Um país extremamente religioso, que aceitou essa doutrina protestante, porque o mórmon vem do protestantismo, só que o mórmon pegou o Antigo Testamento, olhou o panorama cultural que estava vivenciando os Estados Unidos naquele momento, introduziu as leis de Moisés, como a poligamia. Porém, a poligamia é somente masculina. Correto? Aí o que fazia com as mulheres? Quase uma burca. Só que aqui era o Ocidente, então era uma burca mais bonitinha. Não era uma burca, era um chapéuzão. Mas era um vestidão e um chapéuzão. A mesma coisa. Então, por necessidade cultural, tempo, espaço daquela nação, iniciou-se uma doutrina. Foi o que salvou os Estados Unidos. Então, se salvou uma nação e ela tem fé, como que eu posso falar para você que é errado ou não? Percebe? Faz parte do contexto. Tempo, espaço, necessidade. Nada está por acaso. Nada é por acaso. Ao tempo e espaço. Quando aquela religião não fala mais ao teu coração, tu muda de religião. Simples assim. Correto? Ser espírita, então eu estou melhor? Não, está piorzinho. Porque aqui a gente fala e quando mais você sabe, mais responsável você tem. Aqui está os teimosos. Eu sempre digo assim, vem para ser espírita aqueles que precisam saber para realmente seguir. Porque aquele que é muito dado, muito é cobrado. Exato. Vamos terminar? Não vamos ter o abraço, senão vamos alongar demais? Não tem jogo, Palmeiras é amanhã, já consultei antes do Douglas vir, para saber se poderíamos alongar. Ou se mesmo ele viria. Fabiana, tem jogo amanhã, talvez é por isso que ele desmarcou o Novo Horizonte. O Douglas desmarcou o Novo Horizonte amanhã, eu acho que ele desmarcou por causa do jogo, não conte a ninguém não. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que foi Deus que nos trouxe aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Pegue sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe.
trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o amor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Saibas que Deus preparou o sol, que virás pela manhã e afastará a escuridão, e diante dos teus olhos reluzirá as maravilhas de estar encarnado. Agradecei-a no primeiro segundo de tua jornada pela manhã, um dia novo, para poder fazer coisas novas, escolhas novas, poder se arrepender e mudar a sua trajetória. Agradeça cada adormecer, porque se finda mais um dia de tua existência, que é sazonal, e tem início, e tem meio, e tem fim, e que a vida de tua alma é eterna. E ao fechar os olhos do corpo, abrirás como o sol que virás pela manhã, e contemplarás a vida eterna de tua alma. O Deus que habita em mim, saúde e se despede, do Deus que habita em cada um de vós, que estáis encarnados na Santíssima Trindade, do teu corpo, da tua mente e de tua alma, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na oração que Cristo nos ensinara, encerra esses estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.